Olá, eu sou o Rico, do canal do Idealista. Você está no Pod Rico, seu podcast de política, economia e notícias. Olá, eu sou o Marques. O objetivo deste podcast é expandir sua consciência através do conhecimento e informação voltados principalmente à área de segurança pública, política e economia. É isso aí, Marcos. A gente gosta sempre de frisar essa parte em relação à expansão de consciência aí sobre Exatamente. política, né? Claro, a gente tem um foco especial sobre segurança pública, mas a gente não traz só pessoas, né, da área de segurança. Então, é interessante a gente sempre buscar ouvir. Sim, até mesmo porque a gente fala que a segurança pública ela não é restrita aos agentes da segurança pública. Claro. É um assunto de interesse total, né, de todos. Da sociedade em si, do povo, né? Então, o objetivo nosso é esse, de tratar de política aqui e, através das nossas perguntas, extrair o máximo de informações aí sobre o assunto. Bem-vindos ao podcast do Rico, Deus na frente. Sempre. Senhores, este é o podcast número 10 e temos o prazer de receber aqui no estúdio nossa entrevistada, a deputada estadual Janaína Pascoal. Deputada Janaína Conceição Pascoal, da Zona Leste da capital, ingressou na USP aos 17 anos, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito. Doutora em Direito em 2003, leciona na própria USP, participou ativamente do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Se elegeu em 2018 com 2.060.786 votos, a maior votação do Brasil, do Estado e da Federação para deputados estaduais e federais. Exatamente. Temos o prazer de receber aqui deputada estadual Janaína Pascoal. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, honra minha poder participar. A gente que agradece. Boa noite. Estou à disposição. Fique à vontade para... Cumprimento todos que nos acompanham. Aí eu queria até tirar uma dúvida. Sim. Tá passando no YouTube? Sim, a gente conseguiu... resolveu então. Tá ao vivo, né? Não, porque eu fiquei cismada, porque eu fui no podcast semana passada e tiraram do ar, dizendo que eu tinha violado as regras. Não ofendi ninguém, não falei nenhum palavrão, não falei de vacina, que é assunto proibido. Sim. E tiraram do ar. Então, quando vocês disseram, nossa, não tá entrando, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô sendo censurada, porque onde eu vou dá problema. A gente, para retornar aí pro nosso público, né? A gente divulgou o link da entrevista, né? Sim. Porém, a gente teve que alterar o link, porque justamente aí um problema, acredito, né? Vamos acreditar, então foi um problema técnico da plataforma do devido a YouTube. isso aí gerou um certo atraso, a gente também se desculpa por esse atraso. Mas vamos estar aqui, né? A senhora está aqui, a gente vai Pronto. entrevistar. Depois a gente faz um trabalho bem forte Bora de divulgação. Bora prosear. Deputada, eu gostaria de começar com uma primeira pergunta. A gente analisa a pauta aí de segurança pública, né? De quem entende do assunto e redes sociais, tudo mais, o que é falado, né? Uhum. E um assunto que ele vem sendo, né, recorrente é sobre a desmilitarização das polícias, obviamente as polícias estaduais, né, militares. Em específico, a senhora, a questão da desmilitarização, eu não lembro se em 2018 ou 2019, eu li uma publicação da senhora no Twitter, né, sobre esse assunto e... juridicamente, uma fundamentação, na minha visão, muito bem elaborada, né, a respeito desse assunto, né? Gostaria de que a senhora comentasse, né, o que a senhora pensa sobre o assunto, Sim. porque na ocasião eu vi realmente algo diferente do que eu via antes. O que ocorre? Eu sou professora de Direito Penal na USP. Sim, doutora pela USP, né? E a gente pode desenvolver algumas disciplinas, que vamos dizer assim, que são disciplinas mais multidisciplinares, tá? Que não são, assim, aquele direito penal, parte geral, parte especial. Eu desenvolvi algumas disciplinas lá. Dentre elas, a disciplina Segurança Pública e Direitos Fundamentais é possível conciliar. Sim. Quando eu desenvolvi essa disciplina, gerou assim, uma resistência muito grande entre os meus colegas. Alguns diziam assim, mas aqui é faculdade de Direito, não é para falar de segurança pública. Porque existe nas faculdades de Direito uma ideologia, né, de que falar de segurança pública seria falar contra o cidadão, contra o indivíduo. Né? Você querer a segurança pública seria algo contrário aos direitos fundamentais. E eu procuro nessa disciplina, que é algo que eu já conversava com os meus alunos nas minhas matérias de Direito Penal, mostrar o seguinte, para que todo cidadão possa usufruir dos seus direitos fundamentais, existe como pressuposto a segurança pública. Sim. Entende? Porque, assim, como é que você pode exercer o direito à vida, o direito à integridade física, à dignidade sexual, né? Se você não tem segurança pública. Então, não é... Algumas pessoas até desenvolvem a tese de que segurança pública é um direito fundamental. Eu trabalho com a ideia de que segurança pública é um pressuposto para o exercício dos outros direitos fundamentais.
Aí tem vários temas que eu debato com os alunos nessa matéria. Dentre os temas, essa questão da desmilitarização. Por quê? Sim. Porque todos os meus colegas de USP, inclusive todos, defendem a desmilitarização numa perspectiva muito ideológica. Fazem, assim, uma associação entre militarização, polícia militar e militarismo e ditadura, entende? Sim. Então, criou-se, vamos dizer assim, uma ojeriza a tudo que é militar em virtude do período, do regime militar. Sim, e desculpa cortar, e isso faz com que não seja nem debatido o tema. Sim, então eles partem do pressuposto de que uma polícia cidadã necessariamente tem que ser civil. Então, o que eu questiono primeiro é, será que isso é uma verdade? Né? Eu entendo que não. Porque você pode ter polícias observadoras da lei, militares e ou civis, e você pode ter polícias autoritárias sendo militares, sendo civis. Inclusive, no período do regime militar, que hoje é até chamado de ditadura civil-militar, houve torturas praticadas por militares e também por civis. Sim. Inclusive, havia delegados da Polícia Civil envolvidos nas torturas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque são feitas generalizações. Sim. E eu sou muito pragmática, porque, em regra, os meus colegas, eles são muito, assim, teóricos. Não, porque, olha, é melhor desmilitarizar, porque é desumano, coisa e tal. Aí começaram agora a pegar uns argumentos também pró-polícia. Sim. Contra a militarização pró-polícia, no sentido de que o regime disciplinar é muito pesado. Nós podemos é um reflexo debater... que a gente enxerga nas redes sociais pela tropa. Nós podemos debater o regime disciplinar, verificar em que medida ele é excessivo, em que medida ele é desproporcional. Não necessariamente precisamos desmilitarizar para isso. São duas coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Exatamente. Eu tenho recebido e-mails de vários policiais civis que estão sendo levados para a corregedoria porque não querem tomar a 3ª dose da vacina, a 4ª dose. Entende? Tem cabimento uma pessoa sofrer um PA porque não quer tomar uma dose de vacina? Isso está acontecendo na Polícia Civil. Então, assim, a desproporcionalidade não decorre necessariamente do regime, da condição de militar. Eu acho que um outro contraponto excelente a isso são os bombeiros militares. Sim. Você pega, então, quando a pessoa pega e fala da polícia militar e quer trazer, talvez, essa pecha de regime militar e coisas do tipo, mas em contraponto você tem um bombeiro militar que presta um serviço de excelência e você não tem reclamação. Sim, então assim, eu acho que tem muito mais de ideologia e estigmatização do que de uma questão prática propriamente. Penso que uma polícia do tamanho da de São Paulo, né, uma polícia como a Polícia Militar de São Paulo, nós tentarmos desmilitarizá-la, entendeu? Pode ser algo até perigoso, porque é um número muito grande, né, de homens e mulheres, enorme. Todos armados, né? Tem toda uma estrutura histórica hierárquica. Então, mexer nisso agora, eu não consigo ver muito sentido. Eu não consigo ver... Toda vez que é proposta uma reforma, uma mudança, eu procuro sopesar, né, os ganhos e as perdas. Eu não consigo ver um ganho para a sociedade com essa tal desmilitarização. Talvez porque eu, particularmente, não tenha nenhum preconceito. Eu não acho que o ser ou não ser militar seja, vamos dizer assim, o fundamental. Ao lado dessa pauta da desmilitarização, que eu vejo muito mais como ideológica do que pragmática, assim, qual é a eficácia disso, tem a discussão sobre a unificação. Sim. Porque os meus amigos de USP, né, aí eu já não acho que sejam 100%, mas talvez 99% defendem a unificação. Eu acho muito difícil, até sob o ponto de vista operacional, porque são duas carreiras completamente diferentes. Sim, estrutura, muito tudo. Embora, né, nós trabalhemos com a ideia das co-irmãs, tem ali uma parte da formação que agora é feita conjuntamente, então houve aproximações. Sim.
Mas os próprios cargos são diferentes, os níveis hierárquicos são diferentes. Então eu fico pensando, como é que nós faríamos isso? Esse ajuste. Né? Quem que ia estar acima de quem? Então, jogam-se ideias, né? Vamos unificar. Mas de maneira muito rasa, né? De maneira rasa. Então, eu até cheguei a debater com a turma que nós poderíamos pensar, não significa que eu esteja defendendo isso, mas poderíamos pensar em criar uma nova polícia. Aí sim, uma polícia única. Os próximos concursos seriam para essa nova polícia e, aos poucos, as que existem agora poderiam ir se extinguindo. Isso é uma ideia que se pode debater. Mas fazer uma unificação agora, apenas com o intuito de atender ideologias, não me parece produtivo, entendeu? Não é producente. E eu tenho uma outra questão que eu sempre debato com as turmas, e aí posso até pedir a opinião, né, de vocês ou de quem está nos acompanhando. É o seguinte, muita gente fala o seguinte, não, são duas polícias, aí elas competem entre elas, uma não passa informação para outra, né, tem aquela briga sobre quem faz o TC, quem faz a investigação. Então, olham os lados negativos de serem duas polícias, tá? Muita gente até dá exemplo quando teve embate, né? Quando teve quase que tiroteio e tal. Eu vejo o lado positivo. Nós podemos trabalhar com a ideia de uma concorrência também. Sim. Porque, veja bem, eu sou do tipo que tem medo do Estado, tá? Eu não sou adoradora do Estado, sabe? De dizer, não, é porque o Estado é bom. Eu sou do tipo que tem medo do Estado, né? Se a gente tem uma polícia única, gigantesca, ela pode ficar muito poderosa, entende? O fato de ter duas polícias, ou até mais, né? Porque tem a federal, tem a rodoviária, tem as guardas, que agora... Tem a Guarda Nacional. Então, assim, tem a penal... Concentração de poder. Uma, de certa forma, fiscaliza a outra. Sim. Entende? Sim. Eu sei que muita gente acha que não, é melhor ter uma forte, é um corpo só. Tá, mas isso aí agiganta. Entendeu? A concentração de poder muito grande, né? Sim. Quando teve a discussão de criar lá em Brasília um tal de um guardião, lá em Brasília, que ia ter acesso a todas as investigações da Polícia Federal, ia ficar concentrado ali na mão do ministro da Justiça. Não sei se vocês acompanharam essa discussão. Me recordo vagamente. Sim. Eu fiquei em pânico. Eu falei, é uma concentração de poder muito grande. Entende? Então, a senhora falou no começo aqui, né, nos bastidores pra gente, que é a tal da liberdade que a polícia tem que ter. Então eu tenho muita preocupação com qualquer estrutura que fique assim, onipresente, entendeu? Onipotente. Eu vejo com bons olhos uma concorrência. Aí essa questão que a senhora comentou do argumento deles, né, em relação a ser contraproducente, duas instituições, até outros entrevistados, né, trouxe a ideia do ciclo completo de polícia, que a polícia militar, né, no âmbito da sua atuação, que é ali do flagrante, né, do delito ocorrendo, né, até oferecer a denúncia à promotoria. Isso. Fazer todo o ciclo aí quando do flagrante e a questão da investigação do zero começada por aquele crime que a Polícia Militar não resolveu, fica a cargo da Polícia Civil. Então, cada uma teria um foco, né, nas suas respectivas funções constitucionais, né, do que é diferente do que é hoje, que a PM vai até um pedaço ali da ocorrência do flagrante e passa para a civil. Então, você tiraria esse ônus ali do delegado e dos agentes, deixariam eles mais focados ali na questão da investigação propriamente dita, né? Então, esse argumento eu acho que também, se você pega e traz esse ciclo completo, você destrói ele. Sim, nós podemos até estabelecer assuntos, né? Sim. Entendeu? Para dividir competências, para facilitar, para evitar, por exemplo, horas ali no plantão. Na verdade, seria até uma desburocratização da polícia para que o serviço efetivo se tornasse mais eficaz. Sim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer retrabalho. Né? Então, assim, o que já está feito, o outro reproduz e faz de novo. Agora, eu vejo algo até na Assembleia, né? Nós temos ali representantes da Polícia Militar, alguns representantes da Polícia Civil. E os debates são sempre muito ali, que não é que não são importantes, são, mas assim, do salário, dos benefícios, dos direitos, essa questão das câmeras, né, que está muito em voga por causa do ano eleitoral. Mas eu acho que tem pouca discussão sobre perícia. E eu sou muito, assim, preocupada com a qualidade da perícia.
sabe? A qualidade da preservação do local do fato. Sim. Com a resolução do crime. Sim, porque assim, eu tenho visitado os IMLs, os institutos de criminalística. Eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente está em São Paulo, é o estado mais rico da federação. Né? A meninada fica vendo os filmes americanos, aquela coisa da perícia. Série, né? É muito triste, entendeu? Como tá sucateado. E aí, é impossível não passar na cabeça da gente que isso seja algo doloso. Sim. Porque o resultado, a sociedade, ela pega todo dia, né? Sim, recebe entende? todo dia. Assim, Falta de investigação. Não tem como não passar na cabeça da gente que seja realmente um desinteresse em combater o crime. Entendi. Né? Por isso que eu acho que é importante a gente oxigenar um pouco a política em São Paulo. Ampliar sabe? O debate nesse sentido, né? Trazer outros elementos, mudar as peças para ver se as coisas andam, entendeu? Porque assim, é muito sucateado pra gente acreditar que é falta de verba, que é falta de competência. Não é possível. Disse o estado mais rico. Entendeu? Perfeito. Respondido, Rico? Respondido. Deixa eu só fazer um adendo, caso a senhora queira, né, fazer essa análise de pronto, assim, que dentro desse assunto. A senhora acha, suponhamos, da situação de desmilitarizar, do jeito que está hoje a função constitucional da Polícia Militar em si, ela perderia essa função e ela passaria a ser somente dos militares mesmo, de Forças Armadas? A senhora enxerga essa alternativa ou essa visão, digamos, do direito em si constitucional, né? Você quer dizer a missão ostensiva? Isso. Que o simples fato de desmilitarizar teria essa consequência jurídica? Isso. Não. A senhora acha que não? Não vejo essa consequência jurídica. Assim, a previsão. Algo automático? Sim. Não vejo. A não ser que mudassem junto, né? Na Constituição. Não vejo. A missão continuaria a mesma, Sim. só alteraria, não seria mais militar. Não vejo essa função, não, essa consequência, não. Entendi. Tá bom. Sua ideia seria o quê? Desmilitarizou, virou judiciária, é isso? De repente, nesse sentido, né? Não. Permaneceria do executivo, né? Da mesma forma. Respondido, né? Muito bem respondido. Muito obrigado. Perfeito. Não achei o tweet da senhora, mas eu tenho certeza que foi... Não, eu escrevi sim, porque eu sempre mas foi essa mesmo. E eu era tratada como um dinossauro. A visão que a senhora pôs. Eu era tratada como um dinossauro, assim, nossa, completamente ultrapassada. Como eu disse, e aí vem aqueles exemplos todos, Sim. em todos os países a polícia é desmilitarizada, que aí começaram com o argumento de desumanidade com a polícia, entendeu? Sim. Porque aí deixa a gente, né, numa situação... não, a senhora está sendo desumana com o policial, porque o policial é preso indevidamente, o policial é preso por questões que não justificariam privação de liberdade. Falei, bom, vamos debater essas sanções. Como a senhora fez na sua própria fala, isso é uma questão para você ver o próprio regulamento disciplinar, são outras questões. Que não o fato de serem militares. E essa ideia refletiu na tropa, porque a gente vê nas páginas de Instagram, que consegue fazer uma pesquisa ali mais rápida, né? De histórias ali e tal. Normalmente, quem responde, não dá para saber se todos são militares, mas normalmente tem aquele público militar e acaba sendo a favor ali, o percentual mais alto nessas votações. São a favor da desmilitarização? Por essas razões que a senhora disse, da questão humanitária dentro... Porque eles... Veja bem, em regra, quem defende a desmilitarização é mais a esquerda, né? Sim. E eles são muito bons no argumento. Eles são espertos. Narrativa. Eu falo que a direita tem que aprender com a esquerda. Eu falo isso para meus colegas, eles ficam bravos comigo. Porque a esquerda ela tem uma habilidade de construir discursos bonitos, e ela vai envolvendo. Quando ela percebe que ela não consegue com o discurso real... Aí ela vai criando outros, né? Então criou esse discurso de que, olha, é mais humanístico, aí pode fazer greve, aí pode não sei o quê, vai envolvendo, entendeu? Sim. Eles são muito habilidosos. Por isso tem grande chance desse povo voltar. Desculpa eu falar nisso aqui. Claro, tem que falar. É que eu tô agoniada. A senhora fica à vontade, fale mais por gentileza. É que eu tô agoniada. Fica à vontade, está tendo total liberdade. Eu já acordei agoniada. Obrigado. Respondido demais. Indo para a segunda pergunta, tem muito a ver com essa primeira, dentro desse tema. Fala-se muito também, né? Principalmente hoje nas redes sociais, em debates também de mídias sociais, sobre a carreira única na Polícia Militar. Acredito que a senhora deve ter conhecimento. Sim, entrar praça e chegar ao oficial. Exatamente. Porque hoje a gente, para quem não sabe, né? Acredito que hoje a gente deve ter um público também além das esferas dos quartéis nos assistindo. Graças à senhora, agradeço novamente. Obrigado. Então, assim, para quem não sabe hoje, o policial militar, ele tem 2 portas de entrada na polícia. Ele entra como soldado da Polícia Militar ou ele entra como oficial. Ele ingressa como aspirante
a tenente. E hoje discute-se muito isso, que ele entre apenas como praça, como soldado, e aí galgue as próximas patentes. O que a senhora acha disso? Olha, essa discussão ela também ocorre forte na PF, né? Sim. Também lá na PF tem essa discussão, porque muitas vezes o sujeito entra como agente, e aí ele ou fez direito, ou faz direito, e é muito da indignação, é mais ou menos assim, aí vem um garoto de 23 anos, 24 anos, faz o concurso e vai mandar, né, num investigador, num agente que já está há 10 anos aqui, que tem a mesma formação. Sim. E então essa discussão ela ocorre na Federal, ela está ocorrendo na PM. Recebi um representante também de escreventes da Polícia Civil, que também já estão com essa pauta, né? O que nós poderíamos pensar como transição, talvez, seriam algo intermediário, talvez, entendeu? Ter um grupo que entra por concurso para não fechar essa possibilidade, sabe? Dessa externa, né? Tipo... essa oxigenação. Porque também se a gente colocar uma única porta de entrada, a gente pode perder a oportunidade de oxigenar a carreira, entendeu? De entrar gente com outra expertise, com outra experiência. Então, por que não fazer os dois caminhos? O praça que sobe ao oficial, daí não teria que ser os mesmos concursos. Vamos dizer assim, a experiência dele como praça valeria uma pontuação, né? Ou no caso da civil, como escrevente, como investigador. No caso da PF, como agente. Tá compreendendo? Sim. Então, nós poderíamos ter dois caminhos. E o ingresso pelo concurso direto para o oficial. Porque eu acho sempre que é legal a gente oxigenar as carreiras. Essa discussão, ela aparece muito na composição dos tribunais. Né? Tem muita gente que é contra o 5º constitucional. Sim. Todo tribunal tem 1/5 de componentes que vem da advocacia, 1/5 que vem do Ministério Público. E tem muita gente que bate nisso, fala, não, mas o juiz prestou concurso, aí o juiz foi subindo, ou por mérito, ou por antiguidade, aí vem essa gente e corre por fora, vamos dizer assim, né? Percebe que o raciocínio é parecido? Sim, bem parecido. Mas é interessante você ter um grupo que oxigena. Acho entendeu? que esse que entra direto, ele pode vir com novas ideias. Novas ideias. Um outro aspecto que não o militar que já está aqui. Sim, eu acho que a gente poderia pensar em dois caminhos. Facilitar um pouco essa transição do praça para o oficial. Ele não teria que passar... Abrir um percentual, de repente. Isso, abrir um grupo, ainda que fosse 50%, 50%, entendeu? Mas aí você dá um gás nos praças, né? Você abre uma possibilidade sem perder essa oxigenação, entendeu? Sim. Eu acho que é uma discussão saudável. Sim, e é Nós não deveríamos fechar a porta para isso. Que a gente está vendo um pouco agora nas mídias sociais, mas que na própria Alesp a gente não vê ninguém falando disso, né? Até hoje, pelo menos, do pessoal do meio militar, né? O problema é o seguinte, teria que vir um projeto do executivo. Porque se qualquer deputado apresentar, eles vão alegar que não tem competência. Então, certo. O ideal... Do governador, então. Qual que seria o ideal? Até eu acho que é bem legal levar essa pauta para os, agora, pré-candidatos, mas logo candidatos ao governo, entendeu? Sim. Porque perceba que é uma discussão que tem, assim, que tem um fundamento teórico, entendeu? Que não é uma coisa, eu acho. É legítima. É legítima, mas seria legal sentar com todos os pré-candidatos, futuros candidatos, saber, olha, o que o senhor já refletiu sobre isso? A equipe que está trabalhando segurança com o senhor já debateu isso com o senhor? Entendeu? Né? Levar ao conhecimento dele. Porque o que acontece? Por que eu me irrito com as campanhas e com as propagandas de políticos? Porque é tudo superficial. Eu acho isso, eu acho aquilo. Amigão, você não tem que achar. Entendeu? Você vai comandar o estado, o maior estado da América Latina. Isso aqui é um país. Entendeu? Então vai estudar e põe esse povo que trabalha com você para estudar. Aí ficam fazendo aquelas pecinhas publicitárias insuportáveis, gastando dinheiro público, porque dinheiro de partido é dinheiro público. Não é dinheiro deles, é dinheiro nosso. Entendeu? Então, assim, essa é uma pauta que é super importante ser debatida. Como nós temos outras pautas na saúde, o modelo de saúde por meio de OS, né, que eu já participei de CPI na Assembleia, por causa dos desvios, entendeu? Esse tipo de discussão mais profunda não se faz. É tudo achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, entendeu? E tem muita coisa para ser aplicada, tanto de conhecimento, né, daquela pessoa que entende do assunto,
quanto também igual a senhora citou, desse tipo de serviço público que é a OS, né? Se a senhora quiser explanar um pouquinho, eu vejo direto, né, problemas em relação a esse tipo esse modelo, na verdade, né? Sim, são organizações sociais. Sim. Não quero generalizar, tem algumas que são boas, tem algumas que são sérias. Por que nasce esse modelo? Porque muitas vezes, quando é um hospital público, um equipamento público, tudo tem que fazer uma licitação, a licitação demora, e você precisa arrumar um equipamento para fazer um ultrassom, uma ressonância, e aí tem todo um procedimento. Então, quando eles começaram a trabalhar com a contratação de OSs, o objetivo era positivo. Ainda é. A questão é a seguinte, existem OS sérias, OS com história, né? E existem OS de fachada. Sim. Existem OSs que prestam o serviço e existem OSs que vão contratar 2, 3, 4 empresas para prestar um serviço que era para ela prestar. Então, peraí, por que a outra empresa não participou da licitação? Direto. Não apresentou a documentação? E aí tem uma série de desvios que acontecem, como, por exemplo, encher de funcionário que não é da área de saúde. Entendeu? Vereador que não foi eleito, parente de político. Então, assim, teve um objetivo saudável, que é de desburocratizar, mas ou por falta de fiscalização, ou porque fala que é privada, que é uma outra discussão que eu já enfrentei. A OS é privada, ok, mas o dinheiro que é o movimento é público. Como é que ela quer ter o sigilo de uma instituição completamente privada? Não pode. Claro, ela tá usando e mexendo com o dinheiro de todos, né? Entendeu? Como é que pode ganhar, sei lá, tantas vezes o teto constitucional se todo o dinheiro que passa por ela é público? Então, são discussões de fundo, né? Que precisam ser feitas. E o momento é esse. É o ano eleitoral, entendeu? Porque eu não vejo um jornalista fazer uma pergunta bem feita para um pré-candidato. Essa seria uma excelente pergunta. Essa ampliação do debate público, né? Da política, é o que a gente tenta fazer aqui, né? Exatamente. Estamos começando, a gente, né? Cada um que vem aqui a gente aprende, né? Mas a gente sente essa necessidade de realmente entender o que se passa, né? Que a questão não é simples. Desmilitariza, tá certo. Não, tá errado. Tem uma série de questões que envolvem jurídicas, políticas, né? De efeitos para a sociedade em si, né? Da nossa cultura, né? Tem muita coisa que vem da cultura também que não vai funcionar. De maneira muito rasa também o debate político. Obrigado pela resposta. Imagina, eu que agradeço. Bem interessante, né? Muito. Diferente das posições que a gente viu nas entrevistas anteriores. Uma pauta que a gente tem, e a senhora até mencionou que isso é muito falado, principalmente na Alesp, por eleitos, né? Pela segurança pública, que são as condições de trabalho, salário, e a senhora tem uma forma de enxergar até mais aprofundada, né, em relação a perícia e tudo mais. Qual a opinião da senhora, apesar da senhora já ter dado uma palhinha, né, das condições de trabalho das forças de segurança como um todo, né? Envolvendo todas, científico, civil, militar, polícia penal. Que o pagamento que o salário está defasado, a gente não tem dúvida, né? Comparando, inclusive, com outros estados, está defasado. Eu acho que tem uma preocupação que é de todos nós, né? Que é o envolvimento de policiais com álcool, né? Com drogas, o índice de suicídio. Eu mesma, infelizmente, perdi um aluno meu, né? Que era policial militar e praticou suicídio, né? Foi um dos momentos assim mais dramáticos da minha carreira como professora, porque por mais que a gente não tenha culpa, você entra num processo de busca do motivo. Alguma coisa assim, nossa, mas será que eu não percebi que esse aluno estava diferente? Será que eu não poderia ter feito alguma coisa? Né? Incrível. Eu entrei assim num processo de culpa. E era um aluno, não era uma pessoa assim que eu tinha família, nada. Mas a partir dali, aquilo me ensinou de uma maneira que eu passei a observar os alunos com muito mais detalhe, sabe? Sim. Então, um aluno meu que começasse a mudar, independentemente de ser policial ou não, mas que começasse a mudar o comportamento, sabe? Eu dava aula para adultos, né? Faculdade. Sim. Mas eu cheguei a ligar para pai e para mãe. De perceber, estranheza no comportamento. Então, são preocupações, né, que todos nós temos. Recebi uma informação que me preocupou também, nem sei se é adequado falar isso aqui, mas assim, de que filhos de policiais começaram a ser mais cooptados pelo crime. Filhos de policiais se envolvendo com situações de crime. Isso me preocupou demais.
né? Talvez um resultado de uma ausência ali, né? Então, a análise do pai da ou da pessoa mãe. que me falou isso foi de que seria uma ausência. Como Sim. esse policial ganha pouco, precisa trabalhar, precisa fazer bico. Em regra, muitas vezes são casais de policiais, então Sim. a mulher também. E aí ninguém está ali presente para cuidar. Então, essa foi uma leitura que foi feita. Mas tem uma outra leitura que seria o crime cooptando, entendeu? De maneira proposital. É como uma medida de enfrentamento. Talvez uma espécie de uma contra-inteligência, né? Só que do outro lado, né? Sim, Do outro lado. isso me preocupou muito. Então, até fiquei refletindo se nós não teríamos que pensar numa prioridade para os filhos de policiais, por exemplo, terem acesso aos colégios militares. Sim. Sabe? Às Vagas, vezes, né, pra às vezes esses. um programa desse tem um efeito maior até do que o salário. Por Sim. mais que o salário seja importante, muitas vezes tem programas que compensam, entendeu? Sim. Então, assim, acho que não tem nada mais precioso para um policial do que seu porque filho. esse policial provavelmente ele vai trabalhar muito mais tranquilo sabendo que o seu filho Entendeu? tá indo num Então, colégio assim, militar. como a gente agora tem um número de colégios... Virou, né, uma política, ter os Sim. colégios militares. E eu sou defensora da liberdade educacional, sabe? Eu respeito aquela família que quer fazer homeschooling, como Sim. eu respeito a família que quer colocar o filho no tempo integral, a família que quer colocar colégio militar. Eu não tenho essa coisa, esse presta, esse não presta. Acho que tem que entender que cada família... Escolha, né? Liberdade de escolha. Isso. Agora, por que não pensar, né, em reservar vagas para os filhos de policiais militares que ficam expostos à ação do crime? Entendeu? Né? Só quem é polícia, porque talvez não vai falar sobre isso publicamente, para saber se está mesmo acontecendo isso num grau Sim. que é significativo e para tentar identificar se isso é deliberado. E como a gente busca proteger esses jovens disso, entendeu? Dessa cooptação. Isso. Perfeito. Muito interessante. Perfeito, a gente não tinha ainda, né? Se deparado Não, com essa informação, não. né? Eu Mas desconhecia vem à também. mente, né? A gente, claro, sem querer... Vamos até E não vamos dar uma expor, mas pesquisada. a gente volta e meia tem alguma informação Sim. do tipo, sim, né? Complementando com essa resposta da senhora, é claro, tudo isso influencia na capacidade emocional do policial militar trabalhar melhor, né? Desenvolver melhor o seu trabalho. Com certeza. Mas, sem dúvida, a senhora acredita que, exceto fora o salário, que já é um debate, acho que até esgotado, né? Tem muita coisa efetiva que a senhora acha que o governo, os representantes, possa mudar para melhorar as condições. Eu tenho muita as preocupação condições de e trabalho. sempre tive preocupação. Que Sim. não é isso que o pessoal fala assim, não, porque o presidente... Ele quer que o policial possa matar, o presidente quer a excludente. É que o presidente não sabe explicar. O que preocupa a gente, né? E nesse ponto eu concordo com ele 100%. É você misturar estações. Uma coisa é o policial que está ali com o cidadão algemado, sob controle. Ele vai lá e dá um tiro na nuca do cidadão. Isso é uma execução. Sem sombra de Ou o dúvida. policial que está com o cidadão dentro da delegacia e tortura esse cidadão. Isso é uma tortura, é crime, entendeu? Não é ato de polícia, isso é crime. E como crime tem que ser tratado. Perfeito. Agora, você tem situações que são inerentes ao trabalho policial. Por exemplo, o enfrentamento. Então, eu fico muito incomodada quando eu vejo os formadores de opinião, aqueles que se dizem especialistas, e não quero desmerecê-los, mas eles tratam como assassinos profissionais que têm, cujo trabalho é o enfrentamento, muitas vezes, entendeu? Exatamente. E eu trabalhava isso muito com as minhas turmas nessa disciplina de segurança pública, e paralelamente a essa disciplina, eu desenvolvi a disciplina bioética. E eu sempre comparei o policial com o médico do PS. Porque o médico do PS, Clínico ele geral. também tem que tomar decisões em fração de segundo. Se vai amputar aquele membro, se vai operar, entendeu? Não sabe o que ele vai enfrentar, né, no Ele dia. não sabe o que vai acontecer. Aí é fácil quem está no gabinete, por exemplo, um promotor de justiça, olhar na tranquilidade do seu gabinete e dizer, olha, foi um homicídio, seja do polícia, seja do médico. Entendeu? Sim. Porque tá numa situação completamente diferente. Tem que entender que são profissionais que estão ali no fronte, Sob pressão. sob pressão, tendo que tomar decisões de vida ou morte
o tempo inteiro. Instantaneamente. Sim, e a gente tem que tomar cuidado para não engessar esses profissionais. Né? Quando eu digo engessar, não é essa coisa que às vezes eu ouço o pessoal falando também, não, porque tem que pôr a rota na rua, tem que resolver. Eu não sou favorável a nenhum tipo de truculência. Nada arbitrário, não sou. Mas é engessar no sentido de fazer o polícia passar a rezar para não acontecer nada no plantão dele. E o médico idem, entendeu? Sim. Como ele sabe que ele vai ser processado, se ele fizer ou se ele não fizer... Ele reza para não acontecer nada. E titubear na tomada da decisão. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque esse tipo de mentalidade prolongada, né, de você criminalizar uma profissão, uma atuação, você acaba prejudicando a segurança pública e a saúde pública. Claro. Porque você engessa o profissional. Entende? E a pronta resposta desses profissionais é diária, né? Com todo mundo, né? Qualquer um do povo, né? Então, qualquer um assim, pode precisar. O presidente, nesse aspecto, ele tem razão. É que ele não sabe explicar. Entendeu? Aí ele fala, tem não sei o que, o povo não entende. Aí fala que ele está contra os direitos humanos, mas não é isso. Eu lembro de um caso, um policial rodoviário teve uma perseguição, uma troca de tiros. Foi uma situação de embate. Pois afastaram o cidadão, queriam prender, acho que chegou a ser preso. Como assim prender uma pessoa dessa? Percebe? Sim. Então, isso também me preocupa, porque você, além de tudo, além do salário não ser maravilhoso, as condições não serem maravilhosas, o equipamento de segurança, que é algo que me preocupa muito, né? Você cria a qualidade mais um do colete, a qualidade da arma. Você tem um efeito psicológico porque você desmerece uma atuação. Porque se você não tem condições ideais de trabalho, mas o seu trabalho é valorizado, o seu papel como cidadão, entendeu? Sim, é valorizado, é uma coisa. Agora, você tem tudo isso de ruim e é metralhado o tempo inteiro, aí fica difícil. Muito difícil. É uma perspectiva eu sobre... Já vou até emendar aqui na próxima pergunta, você já discorreu sobre o tema, que é o alto índice de profissionais da área de segurança que tiraram a própria vida. Sim. Principalmente agora, a gente teve um aumento expressivo, né? E tudo isso que a senhora falou, a senhora acha que também é a motivação? E como a senhora enxerga o papel do Estado nisso, ou do próprio comando da polícia? O que pode ser feito para reverter essa situação que hoje está latente? Não só isso, também os pedidos de exoneração e de licenças, que estão num número alarmante, nunca vistos antes no estado de São Paulo. Nós estamos vivendo um momento difícil, não é só para os policiais. Tá? Eu fui visitar, por exemplo, eu tive uma reunião com a coordenadora das ETECs. E antes disso tinha sido procurada por professores de ETECs, falando das dificuldades com os alunos tendo muita depressão depois da volta da pandemia. Então, acho que a gente tem um somatório de fatores aí, né? São as circunstâncias da própria atividade policial, Sim, que nunca foi fácil, né? Mas também esse pós-pandemia, porque muita gente ainda não conseguiu digerir o que foi. Mesmo os policiais tendo ficado o tempo inteiro no front, né? Os policiais não fizeram o lockdown, coisa e tal. Nenhum momento. Mas tem todo um fator, um clima que circundou, entendeu? O contexto, né? O contexto. Aí, às vezes, você tem um parente que ficou com pânico, né? É o filho adolescente que não consegue reintegrar na escola. Então, acho que a gente está vivenciando, além dos problemas da corporação propriamente, um pós-pandemia que impactou a saúde mental das pessoas, né? Eu entendo que pelos excessos. Eu acho que houve excessos. Aqui em São Paulo, especialmente, houve excessos. Eu nunca fui da turma do liberou geral, Sim. Eu usei máscara o tempo inteiro, eu era bem cuidadosa com a doença, Claro. Não diminuí a doença jamais, entendeu? Tive Covid, fui internada, mas eu acho que o que aconteceu em São Paulo foi excessivo. Eu acho que adoeceu as pessoas mentalmente. Sim, eu acho que talvez um pânico criado. Sim, demais. Gerado de aquela maneira... coisa, aquele monte de caixão na televisão. O medo, né? Então aquilo ali foi contaminando a mente das pessoas, entendeu? Isso tem efeito em todo mundo. Sim. E aí você pega, né, o profissional que ele já tem essa situação toda que a gente colocou aqui. Soma tudo. E soma-se a isso. Entendeu? Os médicos também padeceram demais, Sim. mentalmente. A gente teve um boom aí, eu acho que vai demorar para estabilizar.
Agora, para todos, né? vai demorar. Você vê também a questão do ensino, né? O fechamento das escolas, as crianças em casa. E aí a gente já começa a ver uma movimentação de novo. É. Uma conversa, não, porque está aumentando, dá medo. Será que vão querer fazer isso de novo? E eu acho que os malefícios desses fechamentos, eles são maiores, entendeu? Do que os benefícios. Perfeito. Existem cuidados a se tomar, né? Talvez isso seja muito radical, não sei. Eu acho que não dá mais para fazer o que espero que não tentem novamente, né? Espero. Perfeito. A senhora, né, dentro da atuação da senhora, doutora, né, em direito, ninguém melhor para falar sobre isso, né? Sim. Mas não só pela perspectiva das polícias, mas do cidadão em si ou da própria política, qual a crítica ou as pontuações que a senhora faz em relação à lei penal e à justiça, né, como um todo ou especificamente? A senhora fica à vontade em que área que a senhora quiser comentar essa visão que o cidadão sente, né, a necessidade de uma discussão mais aprofundada. Que a lei penal seja ruim. Eu acho que a gente está com dificuldade de cumprir, de fazer cumprir. Sabe? Cada dia que passa as interpretações são mais brandas. Então, eu não acho que a legislação penal seja ruim, que a gente precise ter pena perpétua, ter pena de morte. Mas, assim, o efetivo cumprimento da lei, ele é importante. Daquilo que já temos. Até para que as pessoas acreditem que tem lei. Então, a gente está vivenciando um momento muito ruim para esse sentimento de que tem lei no país, entendeu? Sim, acho que existe uma sensação de impunidade. Sim, e nem precisa chegar nos crimes mais comuns. O próprio... Nossa, eu ia usar uma palavra aqui que nem existe, mas o destrabalho, né? O desserviço prestado pelo Supremo Tribunal Federal, anulando as condenações de pessoas que desviaram dinheiro público, praticaram corrupção, peculato. E, assim, são anulações que vêm por questiúnculas formais, entendeu? Não é que chega assim e fala, olha, tal depoimento foi comprado, aquele documento era falso, jogar a culpa no inocente, sabe? Surge uma prova. Não. Questões meramente formais. Então isso dá uma revolta, sabe? Isso traz uma revolta que é parecida com antes da gente começar. Muita gente nem querer mais falar. Antes da gente começar, estávamos falando da questão das apreensões feitas em veículos. Não teve um caso recente de um veículo que encontraram não sei quantos quilos de droga e foi anulado? Sim. Porque não tinha fundada suspeita. Não, peraí. É que foi a recente decisão que o STJ, né? Isso. Então, assim, peraí. Veja bem. Não, olha o seguinte. Ele disse que aquela droga não era dele. Ficou comprovado que plantaram a droga. Isso é uma coisa. Sim. Outra coisa é dizer, não, a droga era dele, sim. Ninguém está discutindo isso. Mas não poderiam ter abordado. Pô, meu. É de querer abrir a porta e sair correndo. Consegue entender? Porque pode ter uma situação de uma armação, em querer culpar um inocente. Isso é uma coisa. Né? Sim. A gente aprende na faculdade. 1000 vezes você não conseguir pegar um culpado do que encarcerar um inocente. 1000 vezes. Mas é o seguinte, não, isso aqui a droga é dele, você sim. Tem um objeto. A droga é dele, sim. Tem Ninguém o tá autor, questionando. tem a situação. Mas não podia ter sido abordado. Isso não é sério. E eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas eles já estão trazendo isso para abordagem convencional, né? Sim, e é igualzinho a situação dessas decisões todas que o Supremo está anulando. Não, é inocente. Tinha 52 milhões no apartamento. Aquilo era de mentirinha? Foi uma brincadeira? Não, tinha 52 milhões. Mas não podia isso, não podia aquilo. Que é isso? Tudo formalidade. Então, isso vai gerando uma revolta. Isso também faz adoecer. Também. O polícia que tá na ponta, o promotor que tá na ponta, o juiz, entende? O professor de direito. Eu tô afastada da universidade porque a Constituição proíbe que eu dê aula enquanto cumpro o mandato. Então eu precisei tirar uma licença não remunerada antes mesmo de tomar posse. Lecionou até antes de tomar posse. Sim, mas eu digo assim, como é que eu vou enfrentar um aluno que não vai fazer perguntas, que eu vou dizer assim... Como? Entendeu? Porque assim, tudo que eles estão decidindo tá errado. São anulações impensáveis.
Então, o efeito... Isso também enlouquece. O efeito não é só na segurança pública, Não né? é. O efeito É geral, você entendeu? É geral. Porque também, olha, eu já vi juiz linha dura dizer assim, doutora, diante dessas anulações todas aí, desses cabeções, desses poderosos, eu não tenho vontade de prender um pobre, sabe, que não teve estudo, que não teve chance e acabou se envolvendo com crime. Eu não tenho vontade. Já ouvi isso de juiz linha dura. Percebe o efeito cascata que esse inferno tem? Porque como a senhora falou, quem tá aqui na ponta da linha, o famoso sente-se enxugando o gelo. Entendeu? Porque assim você fala assim, como é que é isso aí? Então o cidadão desvia milhões, aí chega lá... Trafica. Aí arruma uma questiúncula, anula tudo. Aí você tem uma situação de um pequenininho aqui, o promotor já não tem gosto, o juiz já não tem gosto, o polícia não tem gosto, ninguém faz nada. O problema é muito maior do que a gente Então, assim, você imagina. precisa ter correção na observância do direito, na aplicação da lei. A senhora acredita que o que se fala muito em ativismo judicial é justamente isso? Dessa questão de, não por erros ali de quem abordou, ou erros de fato, ou de pessoa, do culpado, né? Claro, vai culpar uma pessoa inocente, mas a senhora acha que existe um ativismo judicial nesse sentido de esmiuçar tanto a lei que ela acaba perdendo a validade, né? Dividindo tanto ali, né? perdendo a eficácia. É duro, tudo passa na cabeça da gente, né? A questão é muito mais séria, né? Bem séria. Mas é isso. Seguindo, né? Deputada, eu gostaria de saber da senhora, em relação à sua atividade legislativa nesse período, os PLs que a senhora atuou, né? O que a senhora quiser passar, e qual que é a maior bandeira que a senhora defende? 3 anos e meio de mandato, já caminhando pro fim, né? Então, meu amigo, você sabe que me fazem essa pergunta? Eu tenho dificuldade de responder. Porque eu sou tão assim... Eu tenho tantos assuntos que me encantam, entendeu? Porque assim, eu percebo, tem colega que ele apresenta os projetos sempre numa área. Sei lá, causa animal, entendeu? Eu tenho tantos temas que me movem, que eu tenho projetos nas mais diversas áreas, sabe? Sim. Mas se eu puder pegar um fator, assim, uma espinha dorsal, eu acho que é a proteção da criança e do adolescente. Porque eu apresentei projeto para garantir pediatra. Eu estou preparando um projeto para garantir retirar das ruas, não deixar ficar na rua para ser cooptado por traficante, por estuprador, por tudo que não presta. Eu apresentei um outro para que as crianças nas creches tenham cuidados, não fiquem magoados comigo, mas só por mulheres, porque eu acho que a gente diminui o risco de um abuso sexual. Então, assim, se tivesse que pegar uma linha dorsal... eu pegaria isso, a proteção da criança e do adolescente. Mas eu tenho projetos, por exemplo, enxugando a própria Assembleia, acabando com departamentos inteiros, que já foram denunciados como departamentos fantasmas. Então eu tenho projetos para acabar, para extinguir cargos lá dentro, que eu entendo que tem espaço para enxugamento, sabe? Então, assim, eu tenho vários, né? Tem projeto que estou esperando para ver se vão sancionar, para facilitar o processo de adoção. Porque, assim... Isso que a senhora falou sobre o enxugamento aí, inclusive é uma grande demanda social, né? Nas redes sociais a gente vê bastante isso, porque a população que nem teve a reforma da Previdência, as pessoas entenderam, apoiaram, mas elas falam, por que a gente está pagando e por que às vezes não tem um enxugamento, não tem... Gente, e dá para enxugar muito. Dá para economizar bastante, né? Dá para enxugar muito, 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 muito. Dá para enxugar nas assembleias, dá para enxugar nas câmaras. Senado, eu ouvi dizer que senador pode ter 50 assessores. Eu falei, não é possível. 50 assessores? Eu ouvi isso aí, eu tô até em dúvida. Eu falei, será que é isso aí? Eu já ouvi, vou pesquisar. Agora, pra quê? É porque o cidadão que precisa de 50 assessores é porque ele não se basta. Fora a quantidade, né? Principalmente de deputados. Então, assim, né? cara, você é bom? Sim. Você é bom mesmo? Você precisa de 50 pra fazer as coisas pra ti? Interessante, né? Sabe? A gente tem que começar a debater isso aí. Por que eu sou favorável a Desculpa, enxugar? só trazendo aqui, tá? Tá aqui. O site é do Senado, tá? Independente do arranjo de cargos, o número máximo de servidores comissionados que cada gabinete parlamentar pode nomear é 50. Então, tá menino, eu fiquei achando que era brincadeira. Não, é verdade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É surreal. Parece, mas não é. Entendeu? Então, assim, mas por que é importante enxugar?
E eu sou favorável a enxugar não apenas o número de assessores, mas enxugar o número de parlamentares. Dos próprios eleitos. Sim. Porque assim eles são obrigados a se mostrar. Às vezes o cidadão passa 4, 8 anos deputado, ninguém sabe que o cidadão é deputado. Ah, mas qual o problema disso, Janaína? Ele é discreto. Não, podem mandar ele protocolizar coisa, os lobbies. E ele nunca vai subir na tribuna para mostrar a cara. Quem não é visto, né, não é lembrado, pra né? se expor, entendeu? Então, se nós tivermos menos deputados estaduais, menos deputados federais, somente federais, que é uma vergonha. Obrigatoriamente ele vai ficar em evidência. Menos senadores, 513, né? Vão precisar se expor. Não pode protocolizar um projeto e não subir na tribuna para defender. Às vezes um desses que a senhora mencionou, por algum motivo, né, aparece na mídia, você olha o nome e fala, caramba, mas... Nem sabia. 3 anos de mandato. Então eu defendo o enxugamento, não é só por questões econômicas. É para que a gente saiba quem é quem, pensa o quê, faz o quê, defende o quê. Fica muito mais claro. Não, como é que pode um deputado apresentar um projeto que ele não sabe defender? Então, a quem ele está servindo? Entende? Sim. De fato, né, nessa perspectiva também. Alguns deputados que vieram aqui, né, eles mencionaram, deputados estaduais, eles mencionaram que na Lesp tiveram dificuldade para aprovação de lei. A senhora enfrentou essa dificuldade também? A senhora teve projeto aprovado? O que a senhora... Eu devo ter uns 20 projetos apresentados, mas aprovados apenas 3. Tá? Que virou lei já um. Então tem 3 aprovados, mas ainda... 2 vetos. Um veto e o outro eu estou aguardando a análise do governador. Sim. Que eu não sei se vai sancionar, apesar do projeto ser muito bom, porque tem questões políticas. Sim. Né? Esse que foi aprovado e esse que está no governador, se só quiser mencionar quais são. Então, o que foi aprovado e é lei, né, que garante a mulher que vai ter seu filho no SUS escolher fazer a cesariana. Eu me lembro de ter visto a senhora mencionar isso. Se ela gerou vai fazer bastante o parto debate. normal, ela tem direito à anestesia, porque hoje a mulher fica 30, 40 horas gritando sem anestesia. Né? Às vezes o bebê tá virado, às vezes o bebê tá com cordão umbilical no pescoço. É uma questão de saúde. Não consegue fazer a cesariana e o bebê muitas vezes vem a óbito dentro da barriga. Aí quando vão cortar a barriga da mulher é para tirar o bebê morto. É coisa de filme de terror. Poderia ter feito... Se tivesse feito 2, 3 horas antes, o bebê estava no colo da mãe. Então, assim, eu acompanhei vários filmes de terror. Como advogada. Sim. Então, eu sei do que eu estou falando. Aí, consegui aprovar essa lei. E foi difícil. Mas dentro da liberdade de escolha também, né? Da mulher. Estado de São Paulo. Mas muito hospital não cumpre. Porque é mais caro para eles. Cesárea. Ter centro cirúrgico. Sim. Ter obstetra, ter anestesista, né? Aí eu consegui aprovar um projeto que eu considero importantíssimo, que é garantindo a pessoa, claro, depois de passar por psicólogo, escolher fazer a esterilização voluntária. A mulher fazer laqueadura, o homem fazer vasectomia. Porque hoje é quase impossível fazer no SUS. E assim, não é para fazer a contra a vontade da pessoa, jamais. Claro. Mas, por exemplo, uma mulher que tem 2 filhos, vai ter o 3º filho, ela não quer ter o 4º. Ela pede para fazer a laqueadura durante a cesariana dela ou durante o parto, não fazem. Então, eu fiz um projeto dizendo, se ela já está esclarecida do tanto de filho que ela quer ter, ela mais o parceiro dela, ela pode fazer a laqueadura durante o parto. Não, porque ela tem que fazer um outro procedimento. Como assim? Vai gastar 2 vezes dinheiro do Estado. A cirurgia já está ocorrendo ali. Ela vai se né? submeter a um novo risco. Consegui aprovar isso aí. A bancada evangélica fechou comigo. Sim. Porque meus colegas pastores sabem o que é a ponta, entendeu? Alguns até trouxeram considerações importantes para a de segurança, porque muitas vezes tem preso engravidando moça para poder ter auxílio reclusão. Gente, desgraça pouco. Eu falei isso hoje de manhã, a pessoa bobagem. Na visita tá? íntima. Sim. Então, assim, era um projeto importantíssimo para evitar aborto, porque se não tem gravidez indesejada, não tem aborto. Eu sou contra legalizar aborto, tá? Para evitar a criança abandonada, para evitar um monte de coisa. Bem escrito, projeto bem escrito. Debati com um monte de gente, fui na procuradoria defender o projeto. Bateu no governador, como eu fui muito crítica ao governo, o que saiu, né? Muito crítica ao governo dele, vetou. Aí agora consegui aprovar esse, que eu estou esperando o novo governador avaliar.
que é para garantir que as crianças que estão nos abrigos, invisíveis para o sistema de adoção, possam ser desde logo colocadas sob a guarda de famílias já habilitadas para adotar. Não é para qualquer família, é gente que já passou em psicólogo, passou em... Entendeu? Tem a preparação. O processo de habilitação, ele é demorado. Ele é um processo minucioso. Então, não é passou ali e leva um bebê. Não é isso. Porque as crianças estão envelhecendo nos abrigos. Sim. Quando eles liberam para adoção, a criança já está com 7, 8 anos, já é mais difícil conseguir uma família. E aí a criança fica até 18 anos no abrigo para depois abrir a porta e jogarem na rua, sem nenhuma estrutura. Então, eu apresentei um projeto bom pra caramba, consegui aprovar. Agora eu estou esperando o governador. Como eu não estou apoiando a pré-candidatura, mas futura candidatura dele, eu não sei se ele vai misturar as coisas como o anterior misturou, entendeu? Sim. Agora, o procedimento na Assembleia é muito moroso. Muito moroso. A pauta fica completamente na mão do presidente. O presidente decide se pauta ou não pauta. É uma prerrogativa dele. Né? Voltamos lá no comecinho. Isso, hoje. Hoje nós centralizado. Estamos num ciclo vicioso ali dentro de só debater procedimento ético de brigas internas. Foi mencionado em noticiário isso aí, né? Sim, um excesso. Bastante procedimentos, né? Um excesso. Eu acho assim, tem colega que dá causa. Sim. Mas também tem um excesso de gente mimimi. Questão do decoro, né, parlamentar, mas né? tem um excesso de mimimi ali também. Eu acho assim, se você vai para uma carreira que é de embate, você tem que enfrentar. Parlamentar, tem liberdade de falar, tá. né? E aí você deixa de debater coisas muito mais importantes. Isso, e fica ali, não, porque vai afastar, porque vai punir, porque vai não sei o quê, e a gente não consegue votar os projetos que o povo precisa, entendeu? Então eu até brinquei outro dia com os meus amigos. Falei, daí o povo fala que isso aqui não presta para nada? Aí reclamam. Mas que a crítica vem, né? Dizem que é antidemocrático. Mas, poxa, tem que entender a dor do povo também, a reclamação. Sim. Nem sempre, ou na verdade, acho que a maioria das vezes, essa reclamação ela é legítima, né? É o que ele enxerga, né? Que tá, o que ele sente. A retribuição que ele vê do Estado, ou dos eleitos, né? Não só isso, e complementa o que o Sara também falou. Então vai lá, faz um projeto bem elaborado, tudo certinho, passa em votação e tem um veto pura e simplesmente por questões pessoais, de ego. E assim, a gente tem que começar a debater também, porque eles estavam muito acostumados com as assembleias só fazendo homenagem. O papel de assembleia era dar nome de rua, fazer homenagem. Antes de 2018. Aí quando a gente começa a querer legislar... Trabalhar. Aí não pode, porque não é competência. Por isso que eu falei, se vier uma reforma das carreiras das polícias... Seja para criar uma nova polícia, seja para mudar a maneira de ingressar, Sim. Tem que vir do executivo. Porque aí ninguém vai alegar que é inconstitucional, entendeu? Tem que vir do governador, por isso a importância que a senhora falou de apresentar os pré-candidatos. Eu acho que tem que começar a colocar contra a parede mesmo os caras, né? Sim. E o convite está sempre aberto, né? Com certeza. A gente já mandou, tá em busca dos pré-candidatos pra gente trazer aqui, né? O pré-candidato que se colocou até agora, né? Ao governo, né? Márcio França, o próprio Rodrigo Garcia, que Algum aceitou ou não? Até agora, só o Tarcísio, ele aceitou, ele é pré-candidato, né? O governo, ele aceitou, a gente tá aí tentando marcar uma data. Tá. Pra tratar esses assuntos que é o nosso foco, né? O que o cara pensa? De todos, é o que a senhora falou, o que o cara pensa, né? O que ele... Uma questão pra sociedade. O que ele quer. Porque senão, de novo, gente, vai ser uma campanha de musiquinha. Entendeu? Jingles, né? Qual fez a musiquinha mais legal? Não dá, né? Não dá. A gente não merece isso. E a gente tem que usar isso aqui, que a gente tem essa estrutura que foi criada. A internet hoje está levando esse conhecimento para muita gente, levando a informação para muita gente. Então, a gente vai fazer a nossa parte, né, Rico? De usar isso aqui para Claro. levar a informação. Sim, é a nossa perspectiva, né? E hoje aqui, né, com a presença da senhora, agradeço mais uma vez, né? O chat aqui tá bombando, mesmo a gente tendo que alterar tivemos que alterar o link aí por conta de alguma falha no YouTube, né? A gente não sabe, né? Mas o pessoal participando aqui bastante, né? Até pedir licença para a senhora fazer uma pausa aqui, né? Mandou uma mensagem que Deus é leal, vulgo minha mãe. Obrigado, mãe. Boa noite. Marcelo Black, um amigo de longa data. A gente começou a cursar Direito junto em Goiânia. Morava lá, nasci, fui criado lá. P. Costa, né? Comeu sempre pequi? sim.
Pequi, opa, Pamonha. Terra boa. Eu tô pertinho ali. Tudo pertinho, mineiro. Tô Uberlândia. Goiano Mineiro. Uberlândia tem um santuário Nossa da Aparecida maravilhoso. Sim. Eu já fui lá 3 vezes. Estarei lá em julho. Uberlândia, ali perto de Iberaba e Belo Horizonte. Não tem como, tem sempre que fazer, eu não resisto. Vamos lá. Gilson Filho. Manda aí. P. Costa, sempre junto, Alberto Rodrigues. Obrigado, pessoal, aí pela audiência, né? E curta o vídeo aí, né? Não sai não, vai no cantinho aí, curte e continua com a gente aí. Emerson Oliveira também tá sempre aí, Rony Martins. Adonias Nunes, boa noite. Marcos. Pedro Moraes. É isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem algo aqui? Tem uma observação aqui que a pessoa fez em relação à GCM, ao poder de polícia. Parece que é muito confusa essa questão, né? A senhora concorda? O que a senhora acha que poderia mudar? Transformá-los ou trazer para a polícia, isso aconteceu, né? A polícia militar era força pública, era de civis, tinha sido da guarda civil, né? Virou polícia. Então, me parece que a GCM em si, ela tem um instituto próprio, tem uma existência própria. O que a senhora acha desse poder de polícia? Se tem que ser limitado, não tem? É um imbróglio, né? Olha, no começo, eu era mais avessa ao poder de polícia das guardas, sabe? Sim. Eu lembro até de um debate que eu participei, que eu tinha muito medo da questão da arma. Foi antes do estatuto, que depois foi questionado no Supremo. Aí veio até um parecer do Janot, e para eles poderem andar armados. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo, sobretudo nas cidades, não nas capitais, o papel das guardas, sabe? Então, tem um trabalho bem importante desenvolvido por elas. O que eu acho que vale a pena é ter uma colaboração, para a gente não ter sobretrabalho. Né? Então, por exemplo, às vezes fala assim, não, o papel das guardas é cuidar dos próprios municipais. Mas quais são os próprios mais importantes? Os seres humanos. Claro. Então, às vezes, a gente poderia ter um trabalho de inteligência, não no sentido de investigação, mas de divisão mesmo, sabe? Por que não usar mais as guardas, por exemplo, na ronda escolar? Liberar as PMs, sabe? Da ronda escolar. Porque as PMs trabalham muito na ronda. Sim. Eu sim, mesma, sim. Por que não fazer uma composição, não só nas escolas municipais? Entendeu? Eu acho que a gente pode aproveitar melhor essa força. Dividir um pouco a responsabilidade, Dividir né? a responsabilidade. E que vem para somar, né, na verdade. Sim, então eu já não tenho mais uma visão como a que eu tinha, assim, muito teórica, sabe? No início. Eu tinha muito medo de embate. Sim. Porque eu lembro que teve uma situação no começo dos anos 2000... de um quase embate entre policiais militares e guardas municipais. Teve uma briga ali. Então eu fiquei meio assim naquele momento, mas depois, por exemplo, como é que faz se um guarda vê uma situação? Não vai tomar providência porque é guarda, né? Entendeu? Sim. Vai chamar um PM, mas ele está armado, ele é também uma autoridade. Então acho que a gente tem que parece que essa questão deu uma tranquilizada usar melhor essa força. Agora... Eu mesma, sabe, que tinha um olhar mais cético, talvez. Eu acho que eu abrandei. Porque eu tenho visto um trabalho importante por parte das guardas. É isso aí, obrigado pela participação do pessoal aí. Me desculpa, mas a pergunta sumiu aqui. Muitas mensagens. Você viu alguma pergunta aí interessante? Eu tava vendo... Não tá ninguém xingando? Tem até aqui parabenizando, ó. Tem um aqui, ó. Cadê o Rezende aqui? Deixa eu ver, ó. Do Rodrigo Donizete, parabéns, deputada. Janaína, agradeço também o Cândido, viu? O Cândido tá online, Tresmonde. Achei aqui o dono da pergunta aqui, o Wellington Mendes. O Wellington Mendes, obrigado pela pergunta. Eu sei, ele é um GCM. Tá respondido aí. Só conclusão que tá xingando até aqui, ó. O Jefferson Lourenço, votei nela e não me arrependo. Entendeu? Obrigada, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Jefinho. É isso aí. Seguindo, deputada, a gente mais pro final quer fazer uma pergunta mais direcionada a pessoas, né, que estão aí como pré-candidatas ou candidatos, pré-candidatos, mas inicialmente uma visão assim maior da política em si. A gente vê que as pessoas têm muita dificuldade em identificar ali esquerda, direita, centro. Nesse sentido específico, qual o cenário que a senhora enxerga, não só em São Paulo, mas do Brasil em si? Então, que parece que mudou um pouco. Desculpa interromper logo no início da pergunta, mas parece que mudou um pouco. Só para não perder o Sargento Jefferson, precisava mandar um abraço para ele. Sargento Jefferson, da Força Tática do 6º Batalhão. Sargento Jefferson, um abraço grande pro senhor, muita saúde pro senhor. Mandou uma mensagem aqui. Grande irmãozão, ele tem sempre acompanhado com a gente. Que amor. Tá aí. Esse cenário, a gente percebe que começou a mudar, o brasileiro começou a prestar mais atenção com o impeachment, né? Que a senhora trabalhou muito arduamente ali. Isso foi muito fez um papel jurídico muito relevante. Foi legal, assim, eu recebia muitos e-mails de brasileiros do país inteiro e brasileiros que estavam no mundo inteiro, sabe? Gente que me escrevia da Alemanha, do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos,
dizendo que estava na torcida, que estava em oração, muita gente que estava fora querendo voltar. E eu queria resgatar esse sentimento, sabe? Eu tenho sentido os brasileiros desesperançosos. Desanimados. Isso está me agoniando demais. E aí eu fico com medo que essa desesperança acabe levando a uma eleição, por exemplo, do ex-presidente Lula, né? Que, com todo respeito a quem pensa diferente, eu tenho parentes petistas, eu respeito, eu convivo bem, mas eu acho que vai ser um grande retrocesso, sabe? Né? Para a nação. Por outro lado, e aí o povo fica bravo comigo, Sim. eu acho que falta habilidade para a direita que chegou ao poder. Falta, assim, o cuidado de somar, sabe? É um pessoal, assim, um pouco em cima do tamanco demais, entendeu? De juntar mais. Então, assim, eu ando preocupada. Eu acho que vai ser bem complicado o cenário nacional. Eu brinco com os meus colegas bolsonaristas lá da Assembleia. Sim. Que eles têm essa mania, né? Político é assim. Político adora dizer que tá tudo dominado, que já ganhou, né? Que apesar de estar com tantos %, tá certo que vai ganhar. Talvez eu não sirva para isso, porque eu não sou assim. Eu só acho as coisas solucionadas quando terminaram. O cenário que a senhora enxerga, até a senhora já mencionou isso antes, talvez de uma direita que precisasse aprender a trabalhar melhor tanto quanto a esquerda faz hoje. Sim. Eu acho que é um pessoal ainda muito rudimentar, entendeu? Sim. Esse é o cenário que... Eu tô preocupada. Mas em relação à esquerda e direita, a senhora enxerga isso bem estabelecido, talvez? Apesar dessas falhas ou de Como um assim? equívoco ou outro? Sua pergunta, como assim? Eu vejo mais pela perspectiva do povo. A senhora acha que a massa, vou citar o Emílio Zurita do Pânico, né? O afegão médio, né? A senhora acha que teve essa compreensão mais apurada depois do processo de impeachment? Eu acredito que sim. Porque eu fazia questão de explicar bem, né? Olá, que lindos, tudo bom? Pessoal que tá assistindo, infelizmente não vai ver, né? Mas visitas legal. aqui pra deputada pra assistir ao vivo. Aqui, daqui a pouco eu já vou abraçar todo mundo. Que bom. Eu acredito que sim, as pessoas passaram a querer entender. Sim. Sabe, era um muito assunto legal, importante. sobretudo, não só por causa do impeachment, mas, por exemplo, quando teve o processo do mensalão... Sim, foi anterior, né? Que foi anterior, 2005. que eu me manifestava muito, eu comentava muito. Às vezes as pessoas paravam na rua, no mercado, na feira. Olha, doutor, aquele ministro falou tal coisa, eu não entendi. O que ele quis dizer com aquilo? E eu sempre fiz questão de explicar, entendeu? Então, eu acho importante quando a população se apropria, né? Do que é seu, sabe? Do debate público. Do debate público. Ela quer compreender, ela quer participar. Sim. Eu sempre estimulo as pessoas a procurarem não ofender, não serem agressivas, pra gente qualificar esse diálogo, entendeu? Não entender como um conflito, talvez pessoal até, Não entender né? como um conflito, sabe? Sim. E assim, eu tô preocupada, mas eu sou uma pessoa otimista. Temos que ser, né? Temos que ser. A senhora citou aí, me fez lembrar, né? Em 2005, tinha acabado de iniciar o curso de Direito, foi quando eu me interessei por política. Aquele mensalão, tudo, a gente saía Aquele mensalão foi um divisor de águas. Sim, a gente saía da faculdade e assistia ao vivo ali as sessões, foi uma tudo. Pena que o da Supremo CPI. entrou nesse movimento ruim, né? De um retrocesso. É reverso, né? É Dá a impressão isso que aí. reverso juridicamente falando, né? É isso mesmo. Eu entendo assim, reverso. Porque muitas das coisas que eu aprendi, até em livros dos próprios autores que hoje estão em algum poder, né, da justiça, eles são totalmente o reverso, o contrário. Eu então imagino quem está na academia hoje, o que pensa, como reage a isso. É muito triste. Sim, compreendi. Chegou uma pergunta bem interessante aqui. Manda. Diga. Se a senhora me permite, tá? O comentário antes, tá? Hoje vemos um general como figura representativa, 2 secretários, um da Polícia Civil, um da Polícia Militar, tá falando da estrutura sim, aqui de baixo, da segurança pública, tá? Temos um general como secretário de segurança, 2 secretários, um da Polícia Militar, um da Polícia Civil, acima dos comandantes. Então, e ele cita aqui que os comandantes já têm a sua carga política. Tudo não se define na política. E aí ele pergunta, que instituição forte é essa que poderia ter 3 níveis políticos de decisão? E aí ele cita o coronel Fábio, né, que fez uma referência em elevar o comando geral da PM a status de secretário de governo. O que a senhora acha dessa proposição? Que foi uma inovação da época do Dória, né? Isso não tinha antes, Não né? tinha. Não tinha. tinha antes. Secretário executivo, né?
Antes era o comandante da corporação, o comandante da Talvez civil. fique muito burocratizado, né? Mas o que eu entendi foi que quis dizer elevar para extinguir isso que ele criou agora. Ele disse para que você criar esse link direto, não foi isso? Com o governador, né? Isso, com o governador e não ter todo esse escalonamento e você linkar... Mas o Rodrigo Garcia manteve a estrutura do Dória, não manteve? Manteve. Eu acho que o que a pessoa que fez a pergunta propôs seria mais ou menos assim: o comandante-geral da PM, que é o que está à frente da corporação, e o delegado-geral da Polícia Civil, eles fossem alçados a um cargo diretamente com o governador. Talvez até sem secretário de Segurança Pública. Isso. Para não ter um secretário. Eu acho que até extinguindo o secretário de Segurança Pública, eu entendi, dizer. né? Para tratar diretamente então, com o governo. Eu cheguei a debater essa ideia. Eu cheguei a debater essa ideia. A senhora chegou E a explicação que me deram na época foi a seguinte: aí se dá um problema, fica direto no governador. Por exemplo, é uma questão de blindagem. Ah, sim. Porque seria muito mais estratégico. Sim. Põe direto em contato com o governador, já decide, você tira a burocracia, né? Não acho isso ruim, entendeu? Do ponto de vista da gestão. Da gestão em si, né? Eu não acho isso ruim. Só que aí você, na verdade, eu vou falar uma coisa absurda aqui, mas se acontecer um problema, em quem o governador joga a culpa? Entendi. Entendeu? Ele diminui a responsabilidade. Ele divide a responsabilidade talvez. dele. Você tem o comando geral, tem o subcomando geral, né? E tem o coordenador operacional nesse escalonamento na esfera de comando direto Mas eu da acho polícia. que, agora eu tô aqui puxando pela memória, eu acho que no Rio teve um período que eles fizeram isso aí. Eu precisaria resgatar, porque teve uma época que eu analisei esse modelo. Chegou a analisar isso. Mas eu precisaria resgatar. E aí a explicação foi mais de ordem política. Falar, dá um problema. Entendeu? E aí, quem é que vai responder? Vai direto pro governador. Cai direto ao governador. Entendeu? Então, Pode ter, mais uma estratégia de blindagem. Sim. A senhora seria a favor, então, a retornar, né? Então, o governador ele manteve, né, essa divisão que o governador Dória fez. Sem nenhum demérito às pessoas, às autoridades que estão aí, mas eu acho que quanto menos burocracia, melhor, né? Acho que a senhora acha que tem que retornar, então, né? Um secretário de Segurança Pública e cada um na sua corporação, né? Porque senão fica mais uma instância de burocracia, entendeu? Diminuir essa instância aí que foi... Mas sem nenhum demérito às pessoas, sabe? Que eu acho que quanto menos burocracia, melhor. Sim, tá bom. Respondido, né, pro nosso... Respondido. Teve uma pergunta aqui no chat ao vivo, né? O nome é Uber sem pano preto, né? Tá aqui o nome que a pessoa utiliza, né? O nome da pessoa. Uber sem pano preto, né? Obrigado, fez uma doação no chat ao vivo aí pra fazer a pergunta. Muito obrigado. E obrigado, inaugurando aí, né? A gente não tinha recebido nenhum ainda. Teve um antes? Em outro? Teve uma aqui. Sim, aqui. Aqui, ó, Mário Torres. Antes, tem duas perguntas, então. Né? Mário Torres, 2 libras. 2 libras o Mário Torres. Eu faço a outra. Sim, ele mora na Inglaterra. Faz a do Mário Torres, eu vou fazer. Já estava iniciando aqui. Mário Torres pergunta. Obrigado, Mário Torres. Boa noite. Obrigado pela doação aí. A deputada Janaína estará ao lado de Bolsonaro e Tarcísio? O que o Mário entende com estar ao lado? Acho que apoio, assim, né? eu provavelmente não, eu vou votar no Bolsonaro, vou votar no Tarcísio. Acho que é isso que ele quis saber. Mas assim, o problema é que o bolsonarista, ele não se contenta da gente votar, da gente defender das injustiças, né? Ele quer que a gente seja capacho. Que tem que concordar com tudo, que tem que aplaudir tudo. E eu não sou assim. A senhora demonstrou isso durante os 3 anos. A senhora tem altivez, tem crítica, tem... Agora, independência. Eu realmente não quero, com todo respeito, a esquerda de volta. Foi muito trabalho para tirar. Eles são muito habilidosos. Se eles voltarem, eles não saem. Então, eu vou apoiar, porque a gente não pode. E com relação ao Tarcísio, eu pude conversar bastante com ele. É um rapaz preparado, sabe? É um rapaz que tem um histórico também de não ser condescendente com atos de corrupção, muito embora não seja da área jurídica. Ele tem um histórico de afastar pessoas com problemas, entendeu? Então, acho que e é bom para oxigenar. Sim. Né? Porque, por exemplo, será uma enorme mudança de área lá em na São Paulo, Assembleia, né? a gente tem ali um triunvirato, né? É PSDB, PT e DEM, que agora já não é mais DEM, virou União Brasil. Sim. Porque juntou com o PSL. Mas é um triunvirato. Esse triunvirato manda no estado inteiro, há décadas. Então, se nós conseguirmos trazer uma pessoa de fora, eu acho que a gente tem chance de oxigenar, entendeu? De mexer um pouco nas estruturas. É com esse olhar que eu estou enxergando a candidatura dele.
Entendi. Então, aí respondendo pro Torres, né? E corrigindo, né? Sim. 2 euros. Eu fui ver o sinal aqui, 2 euros. Obrigado pela doação. Nessa pergunta que ele fez e complementando o que a senhora respondeu, a senhora acha que pode, numa candidatura efetiva e eleição possível do Tarcísio, a coisa pode se inverter do que é hoje, pelo menos o que os deputados falaram pra gente, né? Que eles enxergam o seguinte, o presidente da Lesp, ou ali a maioria, sempre com o governo, né? Então, o que é feito dentro da Lesp por outros deputados acaba ficando em silêncio. A senhora acha que pode acontecer o contrário, da própria Lesp ser maioria, talvez contra ou fora da base eleitoral do Tarcísio, e impedir as coisas que vêm do governo para a Lesp? Eu não descarto. A senhora não descarta essa possibilidade? Não descarto. Não descarto. Porque existem engrenagens fortes enraizadas no estado de São Paulo. E se ele vier para combater essas engrenagens, ele vai ter resistência. Combate, né? Entendeu? Vai ter resistência. Então, eu não descarto, não. Tem que ver quantas pessoas vão se eleger, de quais partidos, entendeu? A força dos que vão se eleger. A questão toda está no voto dessa eleição, né? Essa eleição é extremamente importante. Essa eleição, ela tá diferente. Sim. A senhora acha que está diferente? Tá. Pré-campanha, tudo? Tá diferente. Eu acho que vai ser uma eleição desafiadora para todos nós, assim. Como povo, né? Não tô falando Sim, assim, sim. como povo, entendeu? Desafiadora. Decisões muito importantes a A serem gente tomadas. tem inscrito está seguindo a gente de outros estados, né? A pessoa quiser comentar aqui se concorda com isso, que eu acho que isso reflete, né? Nos outros estados, né? É Brasil, né? Então a gente meio que vive da mesma política, né? Então, fazendo a pergunta aí do Uber sem pano preto, né? Vamos lá, vou ler na íntegra. O Dória não terminou o mandato de prefeito, o de governador e agora a campanha para presidente. Deputada Janaína, feliz ou triste pela saída dele desse jogo político? Forte abraço a todos. Obrigado aí quem mandou a pergunta. Não, veja, não é nem questão de estar feliz ou triste. Eu acho, a gente não gosta de ser, assim, de falar bem feito para as pessoas, entendeu? Não é uma torcidinha, né? Mas assim, eu acho que ele colheu o que ele plantou. Reflexo. Porque foi um excesso de ego, um excesso de marketing, sabe? Então a pessoa foi plantando e colheu. Né? Eu não conheço uma pessoa, mesmo aqueles que foram base dele, que o defendam, que gostem. A gente fica até assim, como ser humano, dá até pena, no sentido de, meu Deus, como uma pessoa conseguiu se desconstruir dessa forma, entendeu? Mas era muito marketing, muita ilusão, muita mentira. Entendeu? Então, por exemplo, por que eu cindi completamente com ele? Porque ele começou a... Por exemplo, ele queria fechar, ele queria tirar um hospital infantil, que é referência para o país inteiro, para colocar num terreno de uma construtora, fazer uma troca. Aí eu levantei essa situação, fui conversar com ele numa reunião oficial de deputados. Eu não sou uma pessoa assim que usa as coisas eleitoralmente, sabe? Atacar os outros. Eu acho que eu levo você... Se você trouxer uma questão para mim, vou te levar a sério. Vou querer conversar com você, entender sua cabeça. E ele começou a dizer que eu estava implicando que era uma coisa boa porque eu era bolsonarista. Eu falei, não, governador... Não tem nada a ver com o seu bolsonarista. Só foi entender, de repente tinha uma explicação. Ele dizia que a iniciativa privada ia dar um hospital. Eu falei, não, a iniciativa privada não vai dar nada. Eles querem um terreno bom e vão construir um prédio num terreno ruim. Se eles quiserem construir outro hospital e deixar esse aqui, ok. Mas eles querem um terreno para fazer prédio, para poder vender apartamento. Falando do Darcy Vargas. Aí, quando ele disse, você é bolsonarista. Eu falei, mas ninguém tá falando de Bolsonaro aqui. Aconteceu isso aqui em São Paulo. A gente não podia falar nada. Que era o argumento de que a gente estava falando contra por ser bolsonarista. Não tinha outro. Aí eu falei, bom, ele não vai se convencer, eu vou ter que brigar pelo hospital. Subi na tribuna e falei que se ele fosse adiante, ia pedir o impeachment dele, coisa e tal. Ele chamou, deu uma entrevista dizendo que eu tinha inventado. Que nunca ele tinha proposto aquilo ali. Então, assim, quando isso aconteceu, aí eu vi, você entendeu? Quem era? Sim, porque, veja bem, eu estou numa reunião oficial com deputados, com o governador. Eu não vou ficar gravando a pessoa o tempo inteiro. Porque ou você está numa reunião oficial,
Aí ele me diz isso, que eu sou bolsonarista, que o negócio que ele queria fazer era bom. Eu falei, bom, ele pensa assim, eu vou ter que brigar. Você entendeu? Sim, Mas nunca passou na minha cabeça que ele ia dizer que eu tinha inventado. Eu achei aquilo muito grave, sabe? Dali em diante, aí eu falei, ó, nunca mais, até ali, todas as reuniões mensais que ele fez com os deputados, eu participei, porque eu entendia que era um espaço institucional. Fui eleita, tenho o dever de estar na reunião. Do cargo, né? Primeiramente. Mas quando ele fala uma coisa dentro, chama uma coletiva e fala outra pra fora, eu falei, gente, não dá pra confiar, você entendeu? Só que, provavelmente, ele foi fazendo coisas assim com os outros também. Talvez dentro do partido também. Dentro do partido. Então, é uma pessoa que foi se minando, entendeu? E ele se iludiu, ele iniciou esse processo de luta pela presidência da República muito precocemente. E ele acreditou, né, que essa imagem do vacinador, essa coisa de estar sempre ali dando entrevista, coletivas e pronunciamentos, que ele foi muito exposto no sentido de estar sempre na mídia. Eu acho que ele achou que com aquilo ele estaria eleito, que entendeu? Essa atmosfera... Só que teve o efeito contrário, as pessoas não teve efeito suportavam reverso. mais. Né? Foi uma overdose de Dória, entendeu? Então, assim, não é questão de estar feliz ou de estar triste. Eu acho que ele não tinha chance mesmo, entendeu? Não tinha como ter, porque foi uma overdose. Sim. Respondido, né? Na próxima? Fazer Sim. Você quer pular aí? Segue Vou fazer a dúvida. Segue pra pauta aí. Chegou mais um aqui. Obrigado, Deicon Silva, que já esteve aqui. Sim. Muito bacana, né? Pô, a gente fica feliz de saber que você tá assistindo acompanhando aí. a gente, obrigado. Deicon, obrigado pela doação também, tá? Será que eles têm que ir embora? Porque eu tô preocupada. Não, dá pra esperar mais um pouquinho? Quer dar um oi? Eu vou dar um oi pra eles. Dá um minuto, vamos falar. Sim. Vai lá, enquanto isso a gente vai lendo aqui, vai agradecer mais o pessoal. Vai lá. O Deicon Silva, nós já fazemos a sua pergunta aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Lourenço, Antônio. Sempre obrigado. Seu Edmilson. Obrigado. Gostou, né, Edmilson? Erinaldo José Pereira. A entrevistada já volta, viu, pessoal? Ela não foi embora, não. Foi ali cumprimentar o pessoal que veio assistir ao vivo aqui, tá? Valdeci Gonçalves de Souza, parabeniza a entrevista com o deputado. Obrigado, Valdeci. Tem uma pergunta do Teodoro aí também, ó. Depois a gente já deixa no jeito sim. aí pra fazer. Aí. Erinaldo José Pereira, obrigado. Antônio Paulo Moreira da Silva, obrigado aí pela participação sua aqui. A gente vai ver se consegue fazer a sua pergunta, Antônio. Conteúdos Cleiton jurídicos. Magalhães, Cosme de Jesus, Elcio Santos. Elcio Cosme sempre em todas presente aí. Cleiton Magalhães Pinheiro, também obrigado pela participação. Ailton Dias lá de Jales. Eu conheço esse Ailton Dias aqui. Obrigado, Dias, pela audiência aí. Dias, boa. Lídia. Aí sim. Beleza, ganhei um boneco rosa, não parabéns, tinha. Aí sim. Muito bom, parabéns. No final aí, o pessoal obrigado pessoal que veio aí da Brava. E no final a gente deixa a arroba deles aí, pro pessoal quiser seguir aí. Bastante diversidade aí de material, né? Obrigada. Vestuário, bonés, Tá tudo. bom, você achou do Teodoro aí? Eu vou fazer a do Deicon. Então, Deicon, retomando aqui. Faz as duas. Deputada, a pergunta do Deicon existe a possibilidade de a senhora desistir do Senado e concorrer para federal ou novamente estadual? É duro, né? Mas eu cismei com o Senado, entendeu? Né? Mesmo sabendo que a situação tá difícil, Sim. eu cismei, porque eu acho que eu seria mais útil lá. Então, minha ideia é concorrer, viu? Tanto pela bagagem jurídica quanto política. Seria nesse sentido. Principalmente a jurídica, né? Sim. Principalmente a jurídica. O Senado é muito mais executor, então, talvez. Eu entendo que eu seria muito útil lá, né? Por força aí desse agigantado Supremo, que o meu perfil seria importante. Eu vejo lá o senador Girão, que é um senador que tem enfrentado, não no sentido de xingar, não aquela... Não adianta ficar fazendo vídeo e ficar xingando o ministro. Né? No sentido de você debater as decisões. E eu vejo o senador Girão muito isolado lá. O senador Girão não é da área jurídica. Eu acho que precisa ter alguém da área jurídica com coragem, entendeu? Sim. Então, minha ideia é concorrer. Veja bem, eu estou na política. Eu não sou política, né? Eu sou advogada, eu sou professora de direito. Então, acho que eu tenho que pôr meu nome à disposição. Claro. Deus e do povo. Sim. E dentro dessa pergunta, a senhora enxerga hoje, caso a senhora queira comentar, né? Quais os principais ali, né, contra
das outras pré-campanhas que a senhora enxerga hoje para o Senado, em São Paulo? Olha, gente, o mais forte, na minha visão, que acabou de anunciar, é o Sérgio Moro. Que ele talvez venha ao Senado. Acabou de anunciar, tava vindo para cá. Sim. Eu não vi. Ele acabou de anunciar. De primeira mão. Então a senhora acha que o mais forte seria ele? Sem dúvida. Mesmo ele sendo paranaense, né? Mesmo sendo algo assim... Porque, veja bem, Tarcísio é carioca. Mas o Tarcísio vai disputar o governo e vai trabalhar aqui, em São Paulo. O Sérgio Moro vem disputar o Senado e vai para Brasília. Então, teoricamente, não, de fato, ele só veio para ganhar o Senado aqui, entendeu? Então, é algo que eu acho que ele vai ter que explicar. Por que ele não disputou no Paraná? Entendi. Né? Mas, independentemente disso, ele é um nome forte, ele é um candidato forte. Eu sei que nas pesquisas ele está depois do Datena, porque mesmo ele não tendo anunciado, ele já vem sendo testado, né? Assim, o nome dele já vem aparecendo. Mesmo ele estando atrás do Datena... Eu penso que com o passar da campanha, eu acho que ele passa. Haja uma solidez maior da... Para mim, é o mais difícil. Então tá ali entre tá a senhora, os nomes fortes, a senhora, o Datena e então o Sérgio Moro. O Moro. Porque por enquanto estava o Datena ou o SCAF, né? Sim. Que são os candidatos que a princípio vão fazer par com o Tarcísio e com o presidente. Isso é o que ainda... Ainda não, é o que está se falando no... Então o presidente já tinha... Ele prefere o Datena, mas se o Datena não sair, eles já estão trabalhando essa chapa com o SCAF. Entendi. Eu estaria independente. Aí tem outros colegas que estão pleiteando também, mas estão com 1%. E agora vem o Sérgio Moro, entendeu? É um candidato difícil. Eu não sou do tipo que me iludo, não, viu? De falar, não, olha, não sei o que, é difícil. A gente tá fácil, né? A senhora falou esses dias no Twitter, acho que ontem ou antes de ontem, que tá pronta para debate, né? A senhora enxerga um debate da senhora com o Sérgio Moro? Eu ganho. No debate eu ganho. Eu não sei se eu ganho na eleição. Fica o convite aí. Não. Na eleição eu não sei, gente. Sim. Será que ele topa? Mas a senhora fala um debate em si. Eu ganho. Vamos chamar ele aqui. Pode chamar. Vamos chamar, hein? Será que a gente consegue? Vamos tentar. Não, o debate eu ganho. Conseguimos trazer a deputada Janaína. O debate eu ganho, a eleição não sei. A eleição não vai ser fácil. Porque eu sou uma pessoa que tem um perfil muito diferenciado. Eu não tenho grupo, entendeu? Eu não tenho turma, né? Eu tenho meu pensamento, eu não abro mão das minhas convicções. Independente. Então é difícil, entendeu? Porque as pessoas gostam de ter turma, né? Você é da turma de quem? Quando você é uma pessoa assim, muito só no sentido de ter o teu pensamento, é mais difícil. Sim. Né? Sim, respondido. E vamos tentar, quem sabe a gente não consegue, né? Se conseguir, a senhora aceita? Opa! Um debate aqui, pode né? Trazer Sérgio todos Moro. aí, eu encaro todos eles. Pode. Aí sim. Quem quiser, quem se sentiu confrontado aí, só entrar em contato com a gente. Exatamente. Vai fazer o Teodoro que você faz aqui? Faz o do Teodoro, só vou agradecer aqui o Antônio Paulo Moreira da Silva, que também fez uma doação pra gente. Obrigado a todos aí, não só você que fez a doação pra gente aí, né? É muito importante. A gente não tem, né, ninguém por trás aqui, né, deputada? A gente não tem empresário, não tem nada. A gente aluga o estúdio, a gente vem aqui, conta. Conversa o que a gente gosta, né, e trabalha. E uma última mensagem aqui que eu vou ler do Marcelo Black, é amigo de muitos anos meu. Ele agradece, né, e parabeniza pela entrevista com a senhora, agradece as mensagens que a senhora já falou e pede para mandar um abraço para os torcedores do Vila Nova, lá de Goiás, né? Parabéns. Opa! Abraço. Tá longe, hein? Beijo, Vila Nova, torcedor. É isso aí. Abraço dado. Tá bom. Manda Deputada, do Teodoro, né? Mandou no chat aqui. Obrigado, viu, pela pergunta. Mas ele tá aqui, viu? Ele tá mandando no chat, mas tá aqui, ó. Ele pergunta o que a senhora acha sobre o perdão judicial dado pelo presidente ao deputado Daniel Silveira. E sobre as atitudes do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então vamos por partes. Por partes. Eu não concordo com o vídeo do deputado. Entendo que ele não deveria... Com conteúdo, né? Com conteúdo. Com a forma. Não, ouso dizer que se fosse deputada federal, votaria para ele ser punido do seu ponto de vista ético, tá? Sim. Então, eu quero deixar isso muito claro. Acho que esse tipo de procedimento prejudica o parlamento, prejudica o governo, prejudica o presidente. Vira e mexe, eu ligo para colega que está lá, deputado federal, falei, para de causar. A senhora liga? Eu ligo. Para de causar, porque vocês estão prejudicando o presidente. Aí eles acham que eu tô contra o presidente. Tudo bem. Agora, gente, eu sou professora de direito penal. Não tem conta matemática.
que faça, fecha. assim, um vídeo, por pior que seja, levar uma pena de 9 anos, sabe? A pena mínima do homicídio simples é de 6 anos. 6 anos, né? Se é um privilegiado, 4. Como assim um vídeo ensejar quase 9 anos? Então, diante da gravidade da pena aplicada, das irregularidades flagrantes, né, como a do ministro que se sente ofendido... Durante o processo, ela diz, né? Ser a um só tempo o acusador, o julgador, o executor, a vítima, entendeu? Nesse contexto, o presidente acertou. Então, eu até tive uma reunião com vários professores de direito constitucional, logo depois que saiu uma notinha, né, em apoio ao presidente. Sim. E foi um embate lá, porque esses professores de direito constitucional, que são mais sêniores, né, são professores mais antigos, vamos dizer assim, eles queriam dar uma nota, assim, dizendo, olha, o presidente da República tem essa prerrogativa, ponto. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu falei, eu não assino isso. Eu não assino, porque amanhã entra um bandido que vai querer dar graça para a bandidagem da turma dele, entendeu? Não é o caso. Nós estamos diante de um caso em que houve uma série de irregularidades constitucionais, processuais e, sobretudo, penais. Porque ainda que houvesse todas aquelas nulidades, mas o ministro tivesse aplicado uma pena restritiva de direitos, não, porque teve ali uma ofensa, uma ameaça. Duvido que o presidente ia fazer isso, de dar uma graça. Mas 9 anos, gente. 8 anos e 9 meses. Então, assim, esse é um caso clássico daqueles previstos nos livros, entendeu? Para o cabimento da graça. Sim. Sim. Muito bom. É bem específico, né, como a senhora falou, né? Bem explicado, Por né? isso que eu falei, eu só assino a nota se deixar claro que foi um caso muito específico, entendeu? Sim. Até pelo fundamento, né, para não se ampliar para pessoas que talvez senão não... amanhã... Vira bagunça, né? Lógico. Compreendido, né? Perfeito. Vamos seguir? Seguimos. Na pauta aí? A gente fez bastante pergunta, né? Agora vamos voltar Vamos voltar aqui. Deputada, referente ao posicionamento político da senhora, se a senhora quiser responder, se a senhora se sentir à vontade, quem é a deputada Janaína Pascoal, ideologicamente falando, politicamente falando, qual o seu posicionamento? Convicção, pensamento, talvez? Olha, eu acredito que eu seja uma pessoa mais alinhada com a direita, né? Com a direita no sentido de prestigiar o indivíduo, a autonomia individual, o direito da pessoa pensar, se expressar, entendeu? Eu sou favorável à vida, né? Sou defensora da vida, sou contra a legalização de aborto, sou contra a legalização de venda de droga, entendeu? Então, assim, eu tenho um pensamento mais alinhado com a direita. Eu posso até falar conservador, mas eu evito um pouco, porque às vezes as pessoas misturam as coisas. Sim. Né? Misturam a gente querer proteger criança de determinadas exposições, de determinados assuntos, com aquele conservador que vamos dizer assim, critica a vida íntima de um adulto, entendeu? Que entra na esfera da intimidade dos outros. Então eu separo um pouco as coisas, porque eu acho que tem muita mistura disso aí, né? Principalmente no ambiente político que a gente vive hoje, né? Bem misturado. Então eu tenho que tomar cuidado, sabe? Assim, eu, por exemplo, lá na Assembleia, né? Eu apresentei algumas emendas em projetos de outros colegas para impedir a iniciar precocemente o tal do processo de transição. Que agora é mania dizer que a criança é trans. Né? Não, porque o menino está brincando com a boneca da irmã, o menino é trans. A menina quer jogar futebol. Não é assim. Né? Deixa a criança é criança, vai passar pela puberdade, vai ter o efeito dos hormônios do seu sexo biológico, sabe? Quantos meninos, quando pequenos, brincavam de ser menina, menina de ser menino, e hoje são pessoas tranquilas com seu sexo de nascimento, com seu gênero, até mesmo em questão de orientação sexual, Sim. Entendeu? Então, por que a gente vai querer decidir coisas que, às vezes, nem um adulto decidiu para uma criança de 4, 5 anos? E tem tratamento hormonal, que já está sendo feito com criança, sabe? Em outros países, até cirurgia de transição.
Então eu apresentei emendas para não permitir, para proibir esses processos. E teve gente que falou, isso é transfobia. Não, isso não é transfobia, isso é cuidado com a criança. Entende? Mas aí às vezes você tem gente que também exorbita desse cuidado com a criança e acaba desrespeitando um adulto. A vida pessoal. Sabe? Então eu tenho... Cuidado. Então tem gente que fala assim, então você não é conservadora. Né? Não, eu sou conservadora no sentido de que esse ser humano aqui precisa ser protegido. É uma criança, é um adolescente. Mas o adulto é o adulto. Porque ou eu respeito a autonomia, Sim. senão eu só respeito aquela autonomia que eu concordo. Sim, é que convém. Entende? Então, assim, eu tenho uma viés mais conservador, mais à direita. Né? Tenho muita preocupação com toda a história, né, de quando a esquerda chegou ao poder. Né? É sempre ditatorial. Né? Houve ditaduras de direita? Sim. Mas quando a esquerda, ela é sempre ditatorial. Né? Aí entra mais para uma ideia de teoria do Estado, de história das nações mesmo, dos governos, entendeu? Não sei se eu te respondi. Sim, está respondidíssimo, né? Só se coloca mais à direita, bacana, né? E com um pensamento mais conservador, né? Eu vou roubar uma pauta sua aí, porque a senhora já respondeu a minha em relação a candidatos, né? Atualmente pré-candidatos, né? A condição da senhora é de pré-candidata ao Senado Federal e apoio, né? Ou voto a pré-candidato do governo Tarcísio e ao governo federal, o presidente, né? O presidente Bolsonaro. E dentro dessa situação de pré-candidaturas e candidaturas, mencionar uma mensagem que a gente viu hoje no Twitter da senhora em relação à candidatura avulsa, né? O que seria isso para o nosso público entender? Por que a senhora defende isso? Hoje, para a pessoa se candidatar, ela precisa estar vinculada a um partido. Obrigatoriamente. Eu já defendo a candidatura independente há muito tempo. Porque o dono do partido, e por mais que digam que não existe dono, que é um grupo, na verdade todo partido tem dono. O dono do partido... Pode ser vendido, né? Inclusive, né? Legalmente. É muito poder, entendeu? Então eu vou dar um exemplo. O Moro já deixou claro que ele quer ser candidato ao Senado aqui por São Paulo. Olha, é meu opositor, hein? Né? Nesse aspecto. Se o dono do partido disser não vai ser, ele não tem o que fazer. Ele pode mudar de partido, agora não mais, porque já fechou a janela. Já fechou o prazo para ele se filiar. Entendeu? Então não vai ser. Então a gente pode ter a situação de um candidato ou pré-candidato querer sair para um cargo e do povo inteiro querer votar nesse candidato. E ele ser barrado. E ele ser barrado pelo dono do partido. Concentração de poder, que a senhora tinha mencionado. Entendeu? Também. Então, se amanhã o partido ao qual eu estou vinculada disser assim, olha, Janaína, você deu uma entrevista, né, lá no Pode Rico que desagradou. Você não vai concorrer a nada. Eu falo, mas como assim? Eu me filiei aqui, confiando em vocês aqui, você não vai concorrer a nada. Eu não tenho o que fazer. Isso. Não tem a quem recorrer, partido, né? Tem em qualquer partido. Então, é muito poder. E esse poder, né, ele permite que esses donos se unam entre eles e dividam territórios e dividam cargos. Então, é um cartel. É meio que uns distritos ali, né? Se nós tivéssemos a possibilidade de uma candidatura avulsa, independente, ao menos teria uma oxigenação. Olha, tudo bem, a gente pode até aqui conversar, você vai lançar um para o governo, eu vou lançar um para o Senado, mas pode chegar alguém querer disputar. Existe a possibilidade de um agente novo, de um agente estranho naquele contexto, entendeu? Entendi. É por essa razão que a senhora defende. É uma liberdade também, né? Entra na pauta da liberdade de escolha, inclusive, né? O Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional do qual nós somos signatários. Signatário Brasil, né? Ele prevê a candidatura independente como um direito fundamental. Então eu preciso apoiar, entendeu? Na mensagem que eu vi, tinha uma publicação lá que alguém solicitou uma resposta do governo brasileiro. O doutor Mesomo, ele é um advogado que propôs essa ação no Supremo e na OEA. Sim. Né, na Organização dos Estados Americanos. Olha, eu acompanho essas ações dele há um tempão, muito antes de eu pensar em ser deputada. Agora a OEA aceitou a ação dele para dizer que o Brasil está descumprindo o Pacto de São José da Costa Rica
e intimou o governo brasileiro a se prestar manifestar, a prestar esclarecimentos. Então, estou rezando aqui pro presidente, né? Porque na verdade não é ele, mas é para o ministério, para ele ser favorável. Porque o próprio presidente Bolsonaro, ele não é muito favorável a partido. Eu sei porque já falei sobre isso com ele. Entendeu? Então, assim, eu tô com a esperança de que ele se manifeste favoravelmente. Sim, é um grande passo, né? Sim. Quer fazer uma pergunta do chat aí? O encerramento, Sim. né? Já. Manda mais uma do chat. Eu vou mandar mais uma do chat para finalizar, né? Sim, as claro. perguntas do chat. Só falando que a Marcondes agradece aqui a recepção que a senhora teve com eles. Mandou um abraço, tá? Novamente. Amor, eu que agradeço, carinho. A Daiane de São Bernardo também, que está sempre assistindo aí. Obrigado, Daiane. Boa noite. E aí, a última pergunta do chat é aqui do Fabrício Dias. Fabrício que também fez uma contribuição. Obrigado, Fabrício. Boa noite. E ele pergunta para a senhora: como a senhora enxerga a ascensão dos policiais, entre parênteses, de todas as categorias, na política? Como isso é aceito dentro da política, numa visão geral? Pelo ponto de vista mais idealista, pelo menos de início. Olha, eu sinto que são bem recebidos. Eu não percebo... Até foi interessante que eu recebi um pesquisador da polícia, um mestrando, que me fez essa pergunta no gabinete. Se eu achava que tinha preconceito contra os políticos que vinham da polícia. Eu não sinto isso, muito pelo contrário. Tá? Eu sinto que tem até um respeito a mais dentro da política. Mas o que eu sinto muitas vezes, e vou falar isso aqui muito respeitosamente. Claro. Que quando um político vem representando uma categoria, uma corporação, muitas vezes ele fica muito fechado naquele assunto. Muito focado, muito dentro de uma bolha. Eu não acho isso bom. Sabe? Não importa se é representante da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, dos professores. Só como exemplo. Quando você vai para a política, você precisa olhar o todo. É óbvio que você foi eleito por um grupo, você vai representar os direitos desse grupo. Mas eu não acho que um parlamentar, ele tenha que ficar fechado, sabe? Tem que se fechar naquilo, né? Você precisa dialogar, precisa ouvir os pensamentos, precisa ponderar. Tem que fazer um distanciamento, sabe? Né? Mas eu não sinto, assim, nenhum tipo de preconceito, não. Muito pelo contrário, é valorizado. Só sente uma valorização. Eu sinto um respeito, os colegas têm um respeito pelos colegas que são policiais. Sim. Em nenhum momento eu sinto estigmatização ali dentro com os policiais, não. Sim, respondido, né? Respondido. Deputada, a gente caminhando pro final já, passou rápido, né? Muito rápido. Foi muito boa a entrevista. Excelente, só né? elogios aqui. Ó. Sim, bastante. Aí o pessoal participou em peso. No final que a gente deixa para passar as redes sociais, né? A senhora tem YouTube, que é a Janaína Pascoal do Brasil, né? No YouTube, quem quiser acompanhar a deputada, tem lá 27 mil inscritos. Pelo Instagram é @JanaínaCPascoal, Pascoal, SCH, né? No final do sobrenome. E o Twitter, que é a maior rede da senhora, né? É @Janaína do Brasil. Aí com 1.094.589 seguidores. Opa, cresceu. Cresceu. Você que me deu a notícia. 1.094.000. Foi agora. Quase batendo 1.100.000. E no Instagram aí quase tá... 1 milhão. No Instagram aí quase 1.908.000, né? Isso. Quem quiser seguir a gente no Instagram. A gente é @podcastdorico.idealista, podcastdorico.idealista. E eu vou agradecer aqui novamente todo mundo que fez doações hoje aí no chat, que mandou perguntas. Obrigado, pessoal. A gente realmente fica muito agradecido, né, Rico? Exatamente. Como você mencionou aqui, a gente faz tudo... É um esforço individual, né? Meu e seu. Exatamente. É Rico de Ricardo? Não, Rico é o de sobrenome. Rico. Ah, é? É o sobrenome. Rico. É sobrenome. E o meu é Marques. E a gente fez esse trocadilho aí porque não só pelo assunto político, mas jurídico, né? O pessoal, isso aqui pode? Pode. Interessante. Podcast, né? Pode ir. Tá? Ideia do Marques. Eu vou colocar o Pix do nosso podcast, quiser, tá? Quem puder quiser, também. puder ajudar também, a gente fica muito agradecido, que é o podcastdorico@gmail.com. podcastdorico@gmail.com. Deputada, a senhora me empresta o seu presente? Sim. Pessoal, aqui, ó, vocês não viram, foi nos bastidores, né? A deputada foi presenteada aí com o boné da Braba.
tá? A gente quer agradecer novamente aí Emerson, Marcondes, estão sempre aí com a gente apoiando, e o arroba da Braba. Exatamente, @braba.a no Instagram, @braba.a. Não só bonés, mas vestuários né, tem bastante diversificado aí. Tem aí o seu boné também hoje, né, da Braba aí, a blusa de frio. Então, o pessoal que puder entrar lá, são nossos parceiros aí. Obrigado pelo apoio de vocês sempre. Da nossa parte, deputada, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço o convite, o diálogo, né? E Igualmente. É um ambiente muito, muito bom, assim, muito tranquilo, muito democrático. Então, parabenizo também pela abordagem de vocês. Sim, aí do obrigado. Vamos convidar aí, né, pessoal? Quem quiser debater com a deputada, Exatamente. tá aí o convite. Tá? Ex-ministro, né? Ex-juiz Sérgio Moro, o convite tá feito, a gente vai fazer um corte, vai marcar o senhor, né? Quem sabe a gente não tem essa honra de poder intermediar um debate, né, entre vocês. Exatamente. Agradecer a Karen, a gente sempre agradece aqui, né? Que a gente assessora da senhora, né? Obrigado pela intermediação muito sua. prestativa, conversou Exatamente. comigo esse tempo todo, Pontual, sem palavras, né? pontualíssima. Agradecer os assessores Vou te ligar que... 14 horas o telefone tocava. É sensacional. Sim, parabéns pela assessora, né? E obrigado, Karen, pela... Obrigado aí ao pessoal, Isso, ao pessoal também que veio aqui, aos Lucas, assessores, né? técnica. Lucas sem comentários, né? Sem comentários. Ele A gente já teve... substituiu o estagiário. Exatamente, é o nosso estagiário. Parabéns. Deputada, muito obrigado. A senhora tem o tempo que precisar para uma mensagem final aí. Não, eu peço aí que todo mundo preste bastante atenção, estude os candidatos, estude o que fizeram no passado, o que propõem, né? Não desistam do nosso país é tão maravilhoso, né? Nosso país é um celeiro para o mundo, vai ser o coração do mundo, eu tenho muita fé nisso, então estejam presentes, participem dos debates, entendeu? Votem, né? Não caiam nessa de fazer churrasco, de viajar, votem, independentemente. Não deixem que escolham por vocês, né? É isso. Essa é a mensagem. Quem Excelente quiser mensagem. acompanhar aqui pelo podcast do Rico, né? Nós vamos analisando aí a eleição. Porque assim, tá a tendo muita campanha candidatura. pelo voto nulo, por exemplo, o MBL está fazendo uma campanha, vai pro churrasco, sabe? Não, gente, não. Né? Vamos analisar os pré-candidatos à presidência, os pré-candidatos ao governo, aos cargos do legislativo. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, não, ninguém presta. Não, não é verdade. Podemos sabe? perder a fé, né? Não pode. Ninguém é perfeito. Sim. Nunca você vai encontrar alguém, nem na família. Sim. Né? Quem está nos ouvindo aqui, tem irmão, tem irmã, concorda com tudo? Pai, mãe, concorda com tudo? Como é que quer encontrar um candidato à presidência que vai concordar com tudo? Entendeu? Não existe isso. Mas por isso a gente vai se omitir? Não devemos. Não pode. Então, o mais importante é o brasileiro se apropriar, no bom sentido, da sua história, do seu país, entendeu? Se apaixonar cada vez mais. E a gente tem que construir essa nação. Se o bem não ocupa, o mal ocupa, entendeu? Não pode largar a mão. Com certeza. A gente Isso aí. sabe disso. Recado dado. Recado né? E quem quiser acompanhar com a gente, vamos acompanhar depois a apuração, né? No primeiro e segundo turno. Mandem aí dúvidas, a gente tenta colaborar da melhor forma possível, né? Deputado, muito obrigado. Deus abençoe por ter aceito o convite. Obrigado. Foi muito produtivo. Para quem acompanhou, curta o vídeo. Né, Marcos? Isso aí, podcast do Rico, Deus na frente. Sempre. Obrigado, senhores. Amém. Amém. Obrigada.